Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, parte 33, capítulo 180. As palavras exageradas de Yuasa deixaram Senshi momentaneamente atônito. Estender a mão era um gesto comercial. Com seu grupo de mercenários presente, o mercado negro lucraria imensamente com comissões. Enquanto isso, o gesto de estender uma das mãos era uma dica de que ele queria metade das comissões. Sim, 50% parecia muito, mas se eles realizassem missões suficientes, mesmo 50% restantes seriam mais do que suficientes para Yuasa se fartar. Senshi não tinha intenção de perder tempo. Sem rodeios, ele disse: Primeiro, meu grupo de mercenários e eu planejamos realizar missões aqui por um tempo. 2. Em segundo lugar, metade das comissões desse mercado negro vai para mim e para o meu povo. 3. Terceiro, se isso for inaceitável, simplesmente iremos para outro lugar. Suas palavras foram concisas e diretas. Yuasa, como gerente desse mercado negro, certamente não era tolo. Se Senshi e seu grupo permanecessem ali, quem sabia quantas missões eles completariam? Dada a sua formidável eficiência, mesmo que lhes concedessem 50% das taxas, o mercado negro ainda lucraria enormemente. Mas Yuasa não se atreveu a concordar de imediato. Ele era apenas o gerente local, não o verdadeiro poder por trás do mercado. Além disso, se a receita do seu mercado negro disparasse, outros mercados negros sofreriam, e a pessoa responsável pelas comissões tinha alguma autoridade. Mas não total. Após escolher cuidadosamente as palavras, Yuasa respondeu: Lord Senshi, pessoalmente, concordo plenamente com sua proposta. No entanto, temos regulamentos rígidos que não podemos violar, os quais se aplicam a todos os gestores do mercado negro. Mesmo assim, quero demonstrar a máxima sinceridade e garantir-lhe os melhores benefícios. Nesse momento, Senshi lançou a Yuasa um olhar mais acessível. Parecia que realmente existiam níveis hierárquicos, mesmo entre os gerentes do mercado negro. Yuasa era obviamente mais capaz do que aquele gerente quase desastroso da Terra do Relâmpago, que quase acabou num telhado. Além disso, aqueles 50% que ele mencionou eram só conversa fiada. Normalmente, o mercenário tem que pagar taxas ao mercado negro. Ele não é pago pelo mercado negro. Mas, devido à assustadora capacidade de Senshi em cumprir missões, ele podia negociar a partir de uma posição de força. Em tom informal, Senshi perguntou: Muito bem, então, vamos ouvir o que você tem a oferecer em termos de sinceridade. Yuasa soltou um leve suspiro de alívio. Do seu ponto de vista, Senshi e seu grupo eram verdadeiras minas de ouro. Se continuassem trabalhando no mercado negro, seu desempenho poderia decolar. Momentos antes, ele temia que Senshi simplesmente fosse embora. Agora que Senshi lhe oferecerá uma chance de demonstrar sinceridade, ele naturalmente não a desperdiçaria. Então Yuasa fez uma pausa para formular a pergunta corretamente e em seguida, expôs seu plano. Lord Senshi, enquanto o senhor e seu grupo permanecerem neste mercado negro por mais de um mês, isentaremos o senhor de todas as taxas de comissão. 2. Além disso, divulgaremos amplamente para que potenciais clientes em toda a Terra e além saibam que você está realizando missões aqui, garantindo que eles venham a este mercado negro para publicar tarefas. 3. Com a minha autoridade atual, só posso prometer uma participação de 10% nas taxas de comissão do mercado, mas farei o possível para pressionar os superiores a aumentarem esse percentual para 30%. O que acha? Essa não era uma promessa vazia, cada item oferecia ganhos reais. A isenção das taxas de comissão aumentou efetivamente os lucros de Senshi. Em seguida veio a publicidade gratuita, permitindo-lhes expandir sua influência mais rapidamente, presumivelmente criando pressão sobre Iwagakure mais cedo. E por fim, Yuasa compartilharia diretamente uma parte do lucro do mercado negro com eles, elevando o total de 1/10 para talvez 3/10. Com clientes suficientes, esse valor poderia ser astronomicamente alto. Vendo tamanha seriedade, Senshi deu um tapinha no ombro de Yuasa. Tudo bem, faremos do seu jeito. Radiante de alegria, Yuasa disse agradecida: Obrigada, senhor Senshi, pela sua compreensão. Enquanto Senshi e Yuasa confirmavam seu acordo, Sasori, Deidara, Karin e o esquadrão de 5 pessoas de Muzen ficaram boquiabertos, olhando para Senshi. Todos eles tiveram o mesmo pensamento: você realmente pode fazer isso? Eles jamais imaginariam que o mercenário pudesse não apenas evitar o pagamento de taxas do mercado negro, mas também desfrutar de uma série de benefícios extras. Se não tivessem presenciado isso pessoalmente, jamais teriam imaginado uma tática tão avançada. Na verdade, fazia sentido. Mesmo Kakuzu, apesar de ter mais anos de serviço nessa área, nunca havia descoberto um método assim. Se não fosse pelo acaso de ter contratado um certo assistente, ele ainda estaria trabalhando sozinho, sem essas novas formas de operar. Enquanto isso, Yuasa e seu povo começaram os preparativos. Karin correu até Senshi, com um rostinho radiante de sinceridade, e disse: Senshi, você é incrível. Você o convenceu com tanta facilidade que ele está até te agradecendo. Sem hesitar, Senshi deu um peteleco na cabeça de Karin e disse com firmeza: Bobagem. Este é um acordo mutuamente benéfico entre mim e o gerente Yuasa. Uma situação em que todos saem ganhando. Há vitórias em todos os lugares. Nós dois estamos lucrando muito, entendeu? Karin mostrou a língua com um sorriso maroto. Uma situação perfeita em que todos saem ganhando. Mas parece que Yuasa foi convencida com palavras doces. Quanto a Muzen, ele estava ansioso para copiar isso. Da próxima vez que eu for a um mercado negro, vou simplesmente marchar até o gerente, bater com a mão na mesa e dizer que estou negociando de uma posição de força. Estou com a capa da nuvem vermelha, então eles não vão tentar me intimidar.
Ao seu lado, Lan Yu e Lan Wu o encaravam de forma estranha, sentindo uma vaga sensação de pavor. Entretanto, com a colaboração de Yuasa, todas as tarefas anunciadas naquele mercado negro acabaram nas mãos do grupo de Senshi. O próprio Senshi não se deu ao trabalho de assumir tarefas pessoalmente, a leva atual não era suficiente nem para preencher os dentes de todo o seu grupo, quanto mais para exigir seus clones de madeira. Enquanto seus mercenários se entregavam a uma frenética atividade de cultivo para missões, Yuasa espalhava a notícia por toda parte através dos canais do mercado negro. Em pouco tempo, todo o mercado negro, além das vilas, cidades e outros mercados negros vizinhos, ficaram sabendo que o grupo de Senshi estava realizando missões ali mesmo, sob a gestão de Yuasa. A notícia se espalhou como um furacão em todas as direções. Com o passar do tempo, os potenciais clientes em toda a terra ficaram cada vez mais entusiasmados. Numa guilda de mercadores, um chefe corpulento andava de um lado para o outro no escritório, aflito, pois suas caravanas haviam sido roubadas por bandidos. Estava sem ideias quando um subordinado irrompeu ansiosamente. Chefe, ótimas notícias. Lord Senshi e sua equipe de mercenários chegaram ao mercado negro na terra e estão aceitando trabalhos. O quê? O chefe fez uma pausa, depois bateu na mesa, incrédulo. O subordinado não perdeu tempo e reiterou. Sim, chefe, Lord Senshi está no mercado negro de Yuasa. Nossa carga roubada pode ser resgatada agora. Após confirmar a informação, o chefe perguntou com firmeza. Essa informação é confiável? Com certeza, chefe. O gerente Yuasa do mercado negro anunciou isso pessoalmente, respondeu o subordinado com firmeza. Ao ouvir isso, o rosto do chefe se iluminou. Hahaha. Justo quando eu estava perdendo a paciência, Lord Senshi e seu grupo de mercenários aparecem no mercado negro do país da terra. Depressa, vamos nos preparar. Vamos direto para o mercado de Yuasa para entregar uma encomenda ao Lord Senshi. Essas conversas ecoaram por todo o país da terra. Até mesmo aqueles que normalmente designariam tarefas para o escritório de missões de Vagakuri agora partiam em busca de Senshi. Isso deixou os ninjas de Iva perplexos. A princípio, não acharam que fosse grande coisa, mas depois de um único dia já estavam em pânico. Escritório do Tsuchikage e Vagakuri. Akatsushi entrou correndo ofegante e encontrou Onoki parado na janela com as mãos cruzadas atrás das costas. Ao ver o Tsuchikage, Akatsushi fez uma expressão preocupada. Sensei, há um problema. Naquele momento, Onoki levitava calmamente de costas para Akatsushi. Aos seus olhos, seu discípulo possuía muitas qualidades, mas ainda lhe faltava compostura. Com Onoki no comando, a vila havia permanecido estável. Quão ruim poderia estar a situação? Ele perguntou o que havia de errado, e Akatsushi explicou precisamente como a vila estava mudando. Sensei, Lord Uzumaki Senshi chegou a um mercado negro na terra. Ele tem aceitado uma quantidade enorme de tarefas, o que está reduzindo drasticamente as missões programadas em nosso centro de missões em Iva. Nesse momento, Onoki o interrompeu. Eu já sabia que Senshi tinha entrado na terra. Ele é tão influente nos mercados negros que não é de se admirar que o centro de missões possa sofrer algumas oscilações no início. Não se preocupe. Tudo voltará ao normal em breve. Onoki sabia da chegada de Senshi, mas como Senshi não estava indo para Ivagakuri propriamente dita, e o mundo ninja estava relativamente pacífico, ele não deu mais importância ao assunto. Ao ouvir o comentário de Onoki, Akatsushi resmungou, Sensei, mas desta vez, é um pouco especial. Onoki franziu a testa. Especial como? Até mesmo Kurotsushi, que estava de lado, fixou o olhar em Akatsushi. Sem fazer qualquer tentativa de esconder, Akatsushi respondeu a tudo. Desta vez, Senshi não veio sozinho. Ele trouxe todo o seu grupo de mercenários, e juntos eles têm realizado missões no mercado negro da terra. Minha investigação preliminar indica que eles são tão eficientes que as tarefas de um único mercado negro não são suficientes para eles. Como cobram taxas padrão, mas entregam resultados superiores. Os clientes que normalmente frequentavam o centro missionário de Iva estão todos recorrendo ao mercado negro para contratar Senshi e seus mercenários. Pela primeira vez, Onoki desceu de sua posição flutuante, virou-se e olhou para Akatsushi com uma expressão mais séria. Depois de um instante perguntou, como está o centro de missões agora? Akatsushi respondeu, desde que se espalhou a notícia de que Senshi e seu grupo estão naquele mercado negro, os pedidos em nosso centro missionário despencaram. E isso é só no primeiro dia. Agora estamos recebendo apenas cerca de 40% do que costumávamos receber. Se continuar assim, o centro missionário pode acabar fechado. Tanto Onoki quanto Kurotsushi se mostraram surpresos ao ouvir o número. Eles perceberam que a influência de Senshi ia muito além do que haviam imaginado. O semblante de Onoki endureceu, então ele disse aos dois, vamos ficar de olho na situação por mais 2 dias. Precisamos descobrir exatamente o que Senshi está tramando. Também vamos enviar alguém ao mercado negro para dar uma olhada mais de perto. Talvez seja apenas um problema passageiro e tudo volte ao normal em breve. Mesmo assim, Onoki não conseguiu evitar uma leve dor de cabeça. Ele fora Tsuchikage por muitos anos, mas nunca havia vivenciado algo assim. Tudo o que ele podia fazer era pedir a Akatsushi e aos outros que ficassem de olho nas mudanças na vila e descobrissem por que Senshi havia aparecido na Terra. Em uma situação normal, esse plano talvez não estivesse errado, mas com uma figura invencível como Senshi e seus aliados invencíveis competindo diretamente, Iva estava fadado a perder. No primeiro dia, o número de funcionários do centro missionário caiu para cerca de 40%. No terceiro dia, estava praticamente deserto. Além de alguns poucos fiéis que ainda apareciam, todos os outros estavam migrando para o mercado negro de Senshi. Dentro do escritório do Tsuchikage, o rosto de Onoki estava mais sombrio do que nunca.
Inicialmente ele presumira que a novidade passaria e que os clientes voltariam aos poucos para a IVA. Mas esses 2 dias provaram que o problema era muito mais grave do que ele havia imaginado. Após um longo silêncio, ele perguntou a Akatsushi e Kurotsushi, alguma mudança na vila ou naquele mercado negro? Akatsushi, com uma expressão de profunda tristeza, relatou. Sensei, praticamente ninguém está distribuindo tarefas na vila. Tanto as finanças da vila quanto a renda dos shinobis sofreram um grande impacto nestes 3 dias. Quanto mais isso se prolongar, maior será o custo para nós. Sem tarefas, os shinobi não recebem salários e a vila não consegue arrecadar uma renda estável. Nessas condições, o crescimento futuro de IVA estava em risco. Com o tempo, a vila poderia não ser capaz de se sustentar. Ao ouvir isso, Onoki franziu a testa profundamente. Todos os clientes que costumavam trazer tarefas aqui, estão todos indo para o mercado negro agora? Akatsushi assentiu. Sim, sensei. Então Onoki se virou para Kurotsushi. E como está a situação do mercado negro? Ela lançou um olhar um tanto estranho. Lá, Senshi trouxe 8 mercenários, e eles estão concluindo missões numa velocidade insana. Eles cobram preços padrão, então uma multidão cada vez maior de clientes está procurando por eles. Além disso, um desses 8 é o Deidara Ni. Ao ouvir o nome de Deidara, Onoki ficou furioso, aquele pirralho. No passado, ele aterrorizou o país da terra e nossa vila por causa de sua arte. Mas desta vez, ele está conspirando com forasteiros para nos prejudicar? Que ultraje! Ainda assim, embora furioso com Deidara, Onoki pensou em como resolver a crise imediata. Além de Deidara, Iva não tinha envolvimento direto com aquele grupo. Eles teriam que começar por Deidara. Então ele perguntou a Kurotsushi, você chegou a falar com aquele pirralho? Kurotsushi balançou a cabeça negativamente. Não, vovô. Meu tempo no mercado negro foi curto, e Deidarani estava constantemente fora, cumprindo tarefas. Eu nunca o vi. Informações indicam que ele passou esses dias naquele mercado negro, fazendo missão após missão. Aquilo pareceu estranho para Onoki. Ele sabia que Deidara raramente se interessava por algo além de arte. Mesmo assim, a questão permanecia. Como resgatar a vila da crise? Então Onoki ordenou. Deixem de lado suas tarefas habituais na vila e entrem em contato com Deidara. Descubram o que Senshi quer, e vejam se há alguma maneira de fazê-los deixar a terra para importunar outra pessoa. Kurotsushi assentiu com a cabeça e saiu imediatamente para cumprir a ordem. De fato, as perdas para a aldeia eram grandes demais para adiar. Konogakakuri, o campo de treinamento do clã Uchiha. Em comparação com Onoki, Jiraiya se sentia consideravelmente mais à vontade. Konoha estava indo muito bem, então os assuntos da vila não eram exatamente sua preocupação. Mas ele estava bastante irritado com seu papel atual de professor de Naruto e Sasuke. Inicialmente, ele queria instruí-los em ninjutsu, mas depois de alguns dias de observação, descobriu que Naruto e Sasuke já conheciam mais técnicas do que ele. Ele não tinha mais nenhum ninjutsu para lhes mostrar, mas após refletir sobre o assunto, percebeu que ainda possuía algo valioso para ensinar. Uma vasta gama de conhecimento de combate acumulado em inúmeras batalhas. Naruto e Sasuke, apesar de todo o seu potencial fenomenal para aprender jutsus, podem estar carentes de certas habilidades que só se adquirem através de extensa experiência em combates no mundo real. Eles tinham apenas 11 ou 12 anos de idade, além de terem passado muito tempo estudando jutsu. Então, presumivelmente, sua experiência bruta em batalha e outras habilidades que exigiam tempo e prática eram incompletas. E esse era precisamente o domínio de Jiraiya. Ao pensar nisso, sua frustração se dissipou. Nos campos de treinamento Uchiha, Naruto e Sasuke estavam treinando sozinhos. Ao ver Jiraiya chegar, Naruto acenou. Ei, mestre safado, você já decidiu o que vai ensinar para mim e para o Sasuke? Sasuke também olhou para ele, ansioso para aprender com uma lenda de Konoha. Embora a questão de matar Itachi não existisse mais, Sasuke agora precisava ficar mais forte do que nunca para se vingar do clã Uchiha. Sorrindo, Jiraiya respondeu, Naruto, Sasuke, vocês dois conhecem muitos jutsus. Mas ninjutsu sozinho não é suficiente para um shinobi. Vocês dois precisam melhorar em outras áreas também, ou nunca se tornarão ninjas verdadeiramente fortes e completos, capazes de lidar com qualquer coisa. Naruto ficou perplexo. Sabe o tarado? O que mais temos que aprender? Essa foi a introdução perfeita. Sem hesitar, Jiraiya explicou. Você precisa aprimorar a coleta de informações, a análise de dados, o planejamento de batalha, além da experiência real em combate. Simplificando, ainda há muito em que você pode trabalhar, e essas são justamente as minhas qualidades. Isso fez com que Naruto e Sasuke parassem para pensar. Naruto resmungou internamente. Nossa, ele não podia ser mais como Sensei, ensinando coisas diretas e poderosas? Análise e planejamento parecem uma baita dor de cabeça. Sasuke, por outro lado, levou a coisa mais a sério. Com certeza podemos melhorar nessas áreas. Mesmo que não aumente minha habilidade de combate imediatamente, pode ser útil mais tarde. Enquanto os dois estavam imersos em pensamentos, Jiraiya deu uma risadinha. Então, vou começar pelo mais crucial, adquirir experiência real em batalha. Vamos lá, Naruto, Sasuke, me ataquem. Vou identificar suas fraquezas em combate. Depois, posso mostrar como corrigi-las e compartilhar dicas relevantes. Naruto sorriu radiante. Por que você não disse isso antes, sabe o tarado? Eu estava preocupado que você nos fizesse passar por um monte de coisas complicadas. Olhando para Sasuke, ele brincou. Sasuke. Embora Sasuke suspeitasse que ele e Naruto talvez não precisassem de treinamento em experiência de batalha, eles simplesmente não conseguiam negar o entusiasmo de Jiraiya. Então resolveram mostrar do que eram capazes. Zi.
Quando Sasuke atacou Jiraiya, arcos brilhantes de relâmpago crepitaram ao redor de seu corpo. Avançando rapidamente, ele também manifestou a chamada armadura de relâmpago, aclamada como o escudo mais forte. Sem hesitar um instante, ele bradou e estendeu a mão direita, como 4 lanças de trovão, no kit de 4 dedos. Simultaneamente, Naruto avançou rapidamente, lançando seu golpe característico, Jutsu de clones das sombras múltiplos. De repente, uma música de fundo intensa começou a tocar, e Jiraiya se viu cercado pelos clones de Naruto. Ele ficou bastante atônito. A sinergia e o instinto de combate deles eram muito maiores do que ele havia imaginado. Mesmo enquanto se maravilhava, o golpe de Sasuke o atingiu em cheio. Svi! Jiraiya desviou facilmente com a cintilação corporal, e Sasuke não esperava acertar aquele golpe de qualquer forma. No instante em que o golpe errou o alvo, os clones de Naruto atacaram Jiraiya por todos os lados. Embora ele os tenha reduzido rapidamente a nuvens de fumaça branca, os movimentos de Naruto e Sasuke se encaixaram perfeitamente. Sempre que alguns clones desapareciam, Naruto simplesmente conjurava mais, e nesse momento, Sasuke já havia se lançado para outro ataque. Dessa vez Sasuke não hesitou, desferindo diretamente seu soco trovão com toda a força. Ora! Ele atacou Jiraiya com uma fúria de golpes. Enquanto isso, Naruto o bombardeava com esferas de aura de todos os lados. Os punhos de Sasuke envoltos em relâmpagos rugiram. A onda de projéteis de Naruto era igualmente implacável. Muda! E naquele momento, Jiraiya percebeu que eles praticamente não precisavam de orientação sobre sinergia ou experiência em combate. Na verdade, esses dois ainda tão jovens já lutavam como veteranos experientes. Era de se perguntar como haviam conseguido. A explicação, naturalmente, era que Naruto e Sasuke já haviam completado inúmeras missões, forjando sua experiência em batalhas reais. Jiraiya pretendia transmitir conhecimento de batalha, mas acabou servindo apenas como um parceiro de treino sólido como uma rocha para eles. Capítulo 181. Jiraiya costumava ficar estressado porque não conseguia encontrar a tal criança da profecia, aquela que supostamente moldaria o destino do mundo inteiro. Com a ajuda de Senshi, ele finalmente localizou a criança da profecia, Naruto. Mas agora ele se deparou com um novo obstáculo. Ele não tem como ensinar Naruto, pelo menos por enquanto. Seja ninjutsu ou experiência em combate real, Naruto já tem tudo o que precisa. Claro, Jiraiya poderia ensinar-lhe uma coisa ou duas sobre coleta de informações, mas ele não poderia simplesmente dizer: estou aqui apenas para ser seu professor de inteligência, e esperar guiar a criança da profecia rumo à paz mundial, certo? É como se o terceiro Hokage tivesse dito uma vez: jovem Jiraiya, você carrega um destino enorme. Você precisa se tornar um Sannin lendário. Então, deixe-me te ensinar como apreciar a beleza das mulheres. Jiraiya não pôde deixar de sentir que ensinar Naruto a coletar informações para guiar todo mundo ninja rumo à paz seria igualmente ridículo. Nesse momento, Jiraiya acabará de encerrar um treino conjunto com Naruto e Sasuke e os estava levando ao Ichiraku Ramen. Ao vê-lo tão pensativo, Naruto ficou curioso. Sábio tarado, o que está te incomodando? Jiraiya disse casualmente: estou pensando em como ajudar vocês dois a crescerem mais rápido. Naruto deu de ombros. Mas Sasuke e eu já evoluímos bastante, e parece que você não tem mais muito a nos ensinar. Naruto estava basicamente dizendo a verdade. Jiraiya havia tentado treiná-los 2 vezes, mas falhou em ambas as ocasiões. Eles já tinham bastante experiência em combate e conheciam ainda mais jutsus do que o próprio Jiraiya. Ao ouvir isso, Jiraiya não pôde deixar de revirar os olhos. Em sua mente, a profecia do grande sábio sapo afirmava que a criança da profecia mudaria o mundo sob sua influência. O que significava que devia haver algo que ele pudesse oferecer a Naruto, certo? Por exemplo, agora mesmo ele demonstrou um forte desejo de ajudar Naruto e Sasuke a crescerem, mas não importa o quanto ele tenha ajudado. Naruto deveria ao menos agradecer por uma questão de cortesia básica, em vez de simplesmente dizer verdades duras como essa. Afinal, esses pequenos encontros e gestos certamente fazem parte do crescimento pessoal que Jiraiya poderia guiá-lo a alcançar. Antes que Jiraiya pudesse se pronunciar, Sasuke falou: ei Naruto, o Jiraiya-senpai tem treinado com a gente, levando a sério, e agora está nos oferecendo uma refeição. Você podia pelo menos agradecer. Naruto coçou a cabeça. Ah, é mesmo. Sábio tarado, obrigado por querer nos ensinar jutsus, por se dar ao trabalho de treinar com a gente, sabe, por pagar o jantar. Dessa vez, Sasuke era quem se sentia sem jeito. Aquelas eram exatamente as mesmas palavras que ele usará uma vez para agradecer alguém em uma missão. Naruto aprendia rápido. Jiraiya caiu na gargalhada. Ha. Não é nada demais. Tudo o que vocês precisam saber é que farei o meu melhor para ajudar vocês dois a melhorarem, em todos os sentidos possíveis. Dessa vez, Naruto e Sasuke expressaram sua gratidão juntos. Obrigado, sábio tarado. Muito obrigado, Jiraiya-senpai. Agradecemos muito. Isso dissipou o mau humor de Jiraiya. Ele decidiu que não se preocuparia com o que exatamente deveria ensinar a Naruto. Ensinaria o que pudesse. Contanto que Naruto se tornasse o herói que guiaria o mundo rumo à paz, isso bastava. Eles caminharam um pouco e chegaram em frente ao Ichiraku Ramen. Assim que chegaram, Naruto correu animado até o balcão para cumprimentar Teuchi. Jiraiya e Sasuke também se aproximaram. E foi então que Jiraiya notou outro rosto familiar, Orochimaru. Parecia que Orochimaru havia chegado um pouco antes. Ao vê-lo, Jiraiya se iluminou. Uau, eu nunca imaginei que tudo daria tão certo. Agora você está totalmente comprometido com a vila, o sensei deve estar radiante. Orochimaru apenas deu uma risadinha fria, sem realmente responder. Jiraiya não se importou, porém, e continuou falando. Você não mudou nada. Mesmo trabalhando para a vila, continua tão distante como sempre, difícil de abordar. Mas enfim,
Eu sei que você sempre foi assim. Ouvi muitas histórias sobre você enquanto viajava. Desta vez, você realmente encontrou o caminho certo. Como amigo, estou genuinamente feliz por você. No fundo, Orochimaru debochava. As outras pessoas o consideravam inacessível porque ele simplesmente não via motivo para conversar com a maioria delas. E ele não estava exatamente fazendo o seu melhor pela vila, ele apenas entregava resultados ociosos de sua pesquisa para mantê-los afastados. Ainda assim, Jiraiya estava certo em uma coisa: Orochimaru estava realmente no caminho certo. Ele estava ganhando uma fortuna desenvolvendo e vendendo novas tecnologias, e usando esse dinheiro para contratar Senshi para aprimorar suas habilidades, o que lhe permitia ganhar ainda mais dinheiro. Desde que criou seu primeiro elixir de chakra eterno, ele estava em um ciclo de crescimento acelerado. Ele não se deu ao trabalho de mencionar nada disso para Jiraiya. Muita informação é arriscada demais. Em vez disso, olhou para Naruto e Sasuke e perguntou casualmente: por que vocês estão com esses dois garotos? Jiraiya apenas riu e disse: agora eu sou praticamente o professor deles. Vou treiná-los daqui para frente. Enquanto conversava, Jiraiya lembrou-se de como contratar Senshi para lidar com Orochimaru naquela época foi definitivamente a decisão certa. Orochimaru contribuiu com suas habilidades e talento para a pesquisa em Konoha, e a vila prosperou. Com todas essas conquistas, um dia as pessoas o reconheceriam plenamente. Se o velho algum dia renunciasse, Orochimaru estaria no topo da lista de candidatos a Hokage. O pensamento fez Jiraiya sorrir. Com a tecnologia de Orochimaru, o futuro de Konoha parecia promissor. Orochimaru continuaria acumulando conquistas, consolidando sua posição como um futuro Hokage. Além disso, a criança da profecia agora era aluna de Jiraiya, o que significava que o futuro do mundo também estava garantido. Resumindo, ele sentia que estava vencendo em todas as frentes. Nas profundezas do cemitério da montanha, Obito estava dando instruções a Madara em frente à gigantesca estátua Gedo. Madara insistia que a força de Senshi era superestimada e que o verdadeiro problema era a incompetência de Obito. Mas ele ainda precisava de informações atualizadas sobre as outras grandes mudanças no mundo ninja. Após Obito transmitir todas as outras informações, ele prosseguiu com o acordo com Danzou. Há outra informação importante que preciso compartilhar. Madara perguntou: o que é isso? Obito foi direto ao ponto. Fiz um acordo com Danzou. Ele quer minha ajuda para derrotar o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, e em troca ele me ajudará a capturar o Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Danzou? Madara ponderou. Ele se lembrou de Danzou e Sarutobi, ambos antigos discípulos de Tobirama Senju. Ouvir que Obito precisou da ajuda de Danzou apenas para capturar a raposa de 9 caudas reafirmou a opinião de Madara. Senshi não era o verdadeiro problema. Obito era apenas fraco. Ainda assim, aliar-se a Danzou não foi uma má ideia. Se algum informante pudesse ajudá-los a obter bestas com cauda mais facilmente, por que não? Madara assentiu. Muito bem. Qualquer um que nos ajude a concretizar nosso plano final poderá ser aproveitado. Isso deve nos ajudar a avançar. Obito pensou: você está enganado, velho. Este é o meu plano final, não o nosso. Qualquer um que possa me ajudar está valendo, inclusive você. Sem que Obito soubesse, ele e Madara basicamente estavam se usando mutuamente. Madara achava que estava usando Obito, e Obito não percebia, enquanto Obito achava que estava usando Madara, e Madara não percebia. Zetsu Negro era o verdadeiro mentor nas sombras, desenterrando silenciosamente os túmulos de outras pessoas nos bastidores. Assim que terminou de mencionar o acordo com Danzou, Obito acrescentou algo mais. O Jinchuriki da 9 caudas tem apresentado algumas mudanças bizarras. Madara franziu a testa. Que tipo de mudanças? Ele observou que Obito nunca se culpou e continuava rotulando tudo como inacreditável. Obito ignorou o que Madara poderia estar pensando e explicou tudo detalhadamente. O Jinchuriki e um Uchiha do nosso clã possuem um jutsu combinado que os funde em uma nova forma. Madara revirou os olhos mentalmente. O jutsu de fusão não era tão estranho assim. O mundo ninja estava repleto de técnicas excêntricas. Mas então Obito disse: quando se fundem, o resultado é um ninja super forte que possui até mesmo o Rinnegan. Agora Madara estava realmente surpreso. Ele mesmo havia despertado o Rinnegan, então sabia o que estava acontecendo. Ele jamais imaginou que haveria outra maneira de conseguir isso além do transplante de células de Hashirama, especialmente uma que permitisse ao Jinchuriki da 9 caudas empunhá-la. Isso definitivamente chamou sua atenção. Após uma pausa, Madara disse a Obito: vá se encontrar com Danzou novamente e resolva a situação do Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Claro, eles têm o Rinnegan, mas não saberão como usá-lo plenamente. Na melhor das hipóteses, serão como outro Nagato. Obito assentiu com a cabeça. Entendido. Vou cuidar disso imediatamente. Ele manteve a calma diante de Madara, mas, ao sair, não pôde deixar de pensar que Madara havia sido muito desplicente com Senshi. Os tempos haviam mudado. Esta não era mais a era de Hashirama contra Madara. Obito imaginou que Madara aprenderia a lição da maneira mais difícil assim que enfrentasse Senshi pessoalmente. Ao mesmo tempo, de volta ao hospital de Konoha, Danzou ainda buscava uma maneira de reverter a situação. Não era o desfecho que ele desejava, e sabia que não conseguiria fazer tudo sozinho. Por isso, torcia para que Madara o ajudasse como antes. Enquanto isso, no apartamento que Sasuke e Naruto dividiam, Sasuke também estava pensativo. Naruto percebeu que Sasuke ainda não tinha ido dormir e perguntou: Sasuke, desde quando você fica viajando na maionese como sábio tarado? Era como se Naruto estivesse insinuando que Sasuke nunca usava o cérebro. Na realidade, é Naruto quem raramente pensa nas consequências. Após uma breve pausa, Sasuke disse: Naruto, pretendo eliminar Danzou. Quero vingança. Naruto piscou. Agora mesmo? Sasuke assentiu. Sim,
Pelo que descobri, Danzou está no hospital de Konoha há algum tempo. Todos os seus Zanbu foram absorvidos por Orochimaru. Esta é provavelmente a nossa melhor chance de matá-lo. Então, decidi. Vou em busca de vingança. Naruto deu de ombros. Bem, então vamos fazer isso. Certo. Vamos nos preparar e já partir. Sasuke sentiu uma onda de gratidão por Naruto. Sasuke podia ser forte o suficiente sozinho, mas com Naruto ao seu lado, eles poderiam liberar aquele poder incrível de dupla para obter uma vantagem ainda maior. Então, os dois fizeram os preparativos finais. Assim que tudo estivesse pronto, eles iriam para o hospital para acabar com Danzou. Em outro lugar, no laboratório de Orochimaru na base da raiz, Orochimaru, agora o líder da raiz, tinha mais fontes de informação à sua disposição do que nunca. Enquanto continuava pesquisando o chakra de Senshi, Kabuto se aproximou por trás e disse respeitosamente: Orochimaru-sama, o Uchiha Sasuke tem investigado discretamente a situação de Danzou há algum tempo. Acho que ele está prestes a fazer uma jogada. Para Orochimaru, praticamente nada acontecia na vila sem que ele ficasse sabendo. Ele respondeu casualmente: no momento, o trabalho da raiz é proteger a vida e os bens de nossos clientes pagantes. Danzou não é um deles, então não somos responsáveis por mantê-lo em segurança. Kabuto assentiu. Entendido, Orochimaru-sama. Não nos envolveremos nisso. Ele também percebeu que, além de financiar a pesquisa, os patrocinadores de Orochimaru basicamente haviam comprado um seguro. A raiz só intervinha se alguém que pagasse estivesse em perigo. Danzou, ironicamente, não era mais considerado um cliente. Após refletir por um instante, Kabuto disse: Orochimaru-sama, parece que Danzou pode estar conversando com alguns forasteiros, mas ainda não encontramos provas concretas. Orochimaru deu de ombros. Isso não é exatamente uma novidade. Ele sempre foi reservado. Quem sabe quantas conexões obscuras ele tem? Fiquem de olho nele, mas se ele não se meter nos nossos negócios, não há necessidade de interferir. Entendi, disse Kabuto, e saiu para fazer os preparativos necessários. E de fato, Danzou e Obito estavam ocupados tramando dentro do quarto de hospital de Danzou. Antes da chegada de Obito, Danzou permanecia completamente imóvel, como um velho moribundo. Então Obito apareceu, e de repente Danzou se sentou, cheio de vida. Madara, finalmente. Você está pronto? Obito tinha basicamente tudo preparado, especialmente porque ele próprio havia despertado o verdadeiro Madara. Ele respondeu: estou pronto para ir. Qual é o seu plano? Danzou disse: não podemos planejar tudo nos mínimos detalhes agora, é complicado. Mas podemos dividir em duas etapas. Primeiro, você elimina Hiruzen Sarutobi para que eu possa me tornar Hokage. Então, eu me dedicarei totalmente a ajudá-lo a capturar o Jinchuriki da raposa de 9 caudas, ou qualquer outra coisa que você precise. Ele acrescentou apressadamente: sua identidade é um assunto delicado. Há muita coisa que você provavelmente não pode fazer abertamente, certo? Não estou na mesma situação. Nós dois precisamos um do outro. Se você me ajudar, você se ajuda. É claro que Obito sabia que Danzou estava agindo em benefício próprio. Mesmo assim, ele teve que admitir que Danzou tinha razão. Trabalhar em conjunto era vantajoso para os planos de Obito. Ele perguntou: então, como exatamente você quer que eu lide com Sarutobi e ajude você a tomar o lugar dele? Danzou balançou a cabeça. Não posso me envolver, e é exatamente por isso que vai funcionar. No momento, sou o principal suspeito aos olhos de todos. Se eu fizer qualquer movimento, vocês perderão a chance. Obito quase perdeu a cabeça. Danzou fora quem queria ajuda para eliminar o Hokage, mas agora insistia que não ajudar era a maior ajuda que podia oferecer. Ele bufou. Se essa é a sua ideia de cooperação sincera, então nada disso faz sentido. Danzou estava frustrado e irritado. Ele achava que Obito era ingênuo. Claro, ele estava usando o Obito, mas o que ele dizia era lógico. Os ferimentos de Danzou não estavam totalmente curados e mesmo que estivessem, ele ainda não podia se voltar abertamente contra o Hokage, já que todos o observavam atentamente. Seus antigos Zanbu estavam todos sob o controle de Orochimaru. Tudo o que lhe restava eram alguns agentes infiltrados e aqueles fora da vila. Seus últimos trunfos, que ele não podia desperdiçar em algo arriscado. E honestamente, quanto menos pessoas envolvidas em um assassinato, melhor. Ele tentou explicar: Madara, eu planejo cuidadosamente cada movimento meu. Você pode não entender meu raciocínio, mas acredite, minha estratégia é sólida. Obito apontou para Danzou deitado na cama. Se sua estratégia é tão sólida, por que você está preso aqui na UTI? Essa resposta deixou Danzou normalmente astuto, sem palavras por um momento. Então ele se recuperou. É exatamente porque estou aqui que ainda consigo fazer isso. Se fosse qualquer outra pessoa, já teria sido eliminada há muito tempo. Isso faz parte do meu plano. Obito sabia porque Danzou estava no hospital, e falando dessa forma, fazia algum sentido. Se qualquer outra pessoa tivesse feito o que Danzou fez, provavelmente já teria sido executada. Danzou podia estar acamado, mas ainda estava por perto, chegando até a arquitetar um plano para assassinar o Hokage. Mesmo assim, Obito não estava disposto a enfrentar essa missão sozinho. O terceiro Hokage não era Nagato, não havia como derrotá-lo tão facilmente. Sem um informante, seria difícil evitar alertá-lo. Nesse instante, Obito percebeu duas figuras espreitando pelos telhados lá fora. Ao luar tênue, ele as reconheceu como Naruto e Sasuke. Danzou percebeu a expressão de Obito mudar. O que foi? Obito apontou para os dois. Aqueles dois estão vindo para cá. Preciso sair daqui. Danzou olhou para a distância e viu apenas dois pirralhos. Um era o Jinchuriki da raposa de 9 caudas e o outro era um Uchiha inerentemente maligno. São apenas duas crianças. Por que você está surtando? Obito achava que Danzou estava basicamente bancando o durão enquanto ignorava os fatos. Se Danzou soubesse o quão fortes aqueles dois tinham ficado, pensaria duas vezes. Então Obito explicou: você não entende.
Eles estão muito mais fortes agora. Danzou zombou. Não há ninguém em Konoha que eu não conheça. Os exames Chunin terminaram recentemente e com base em seu desempenho, posso estimar o nível de poder deles. Você está me dizendo que o lendário Madara, um dos 2 titãs da Era dos Reinos Combatentes, não consegue lidar com um bando de garotos que se tornaram Chunin há menos de um ano? Isso o deixou bastante irritado. Ele já havia lutado contra o 4º Hokage e não sentirá a mesma sensação de ameaça real que sentia agora ao enfrentar Naruto e Sasuke. O jutsu de fusão deles o assustava especialmente, sem mencionar o Rinnegan ou qualquer outro trunfo que pudessem ter. Ele não tinha o menor interesse em lutar contra eles em Konoha, principalmente se eles se fundissem. Mas ele também não queria que Danzou subestimasse e cometesse um erro fatal. Então, ele explicou os detalhes. Eles são bons individualmente, mas possuem um jutsu especial de dupla que literalmente os funde em um lutador completamente novo. Essa forma é talvez 10, 15 vezes mais forte que o normal, talvez até mais, e tem alguns golpes especiais insanos. Ele ficou atônito. Aparentemente, enquanto ele estava preso no hospital, o mundo tinha virado de cabeça para baixo sem ele. Nesse exato momento, Naruto e Sasuke pousaram por perto. Eles viram Danzou com óbito e ficaram tão surpresos quanto ele. Naruto franziu a testa. Aquele cara de novo. O que ele está fazendo em Konoha? Sasuke também ficou surpreso, embora não tivesse visto nenhum sinal de óbito enquanto investigava Danzou. Mas ele não se preocupou muito. Ele e Naruto já haviam se enfrentado com óbito antes. Eles poderiam derrotar Obito primeiro e depois Danzou, ou dizer a ele para se afastar enquanto lidavam com Danzou diretamente. Obito percebeu que Naruto e Sasuke estavam 100% focados em Danzou. Ele disse a Danzou, parece que estão vindo atrás de você. Você se vira, eu vou embora. Ele se virou para ir embora, mas Danzou o agarrou, obviamente relutante em enfrentar os dois sozinho, especialmente depois de ouvir sobre o jutsu de fusão deles. Você disse que eles precisam de algum ritual especial para se fundirem, certo? Simplesmente impeça-os de fazer isso. Tecnicamente, isso fazia sentido, mas do outro lado da sala, Naruto e Sasuke já haviam começado seus estranhos movimentos de mão esquerda-direita para ativar sua dança da fusão. Danzou não fazia ideia do que estava acontecendo, mas gritou para Naruto, ei pirralho da raposa de 9 caudas. Você não quer saber como seus pais realmente morreram? Naruto parou no meio da fusão, e o coração de Sasuke afundou. Danzou era claramente um veterano em táticas sujas. Ele havia mencionado algo que certamente abalaria Naruto justamente quando eles estavam prestes a se fundir. Naruto empalideceu, encarando Danzou. Desde criança, ele invejava as crianças que tinham famílias de verdade, enquanto não fazia ideia do que exatamente havia acontecido com seus pais. Agora, estando ali para ajudar Sasuke a se vingar, ele de repente ouviu Danzou insinuando uma história mais profunda sobre a morte de seus pais. As emoções de Naruto estavam à flor da pele. Ele encarou Danzou esperando por mais. O próprio Danzou nem tinha certeza do que diria em seguida. Ele simplesmente lançara a pergunta para quebrar a concentração deles, e estava funcionando. Obito, já com metade da cabeça para fora, percebeu que as palavras de Danzou estavam distraindo Naruto. Sentiu um alívio imenso. Era exatamente o tipo de astúcia que se esperava de uma raposa velha e esperta. Se Naruto e Sasuke não se fundissem, não representavam uma ameaça tão grande. Naruto perguntou incrédulo, como meus pais morreram? Antes que Danzou pudesse responder, Sasuke rapidamente tentou fazê-lo se concentrar novamente. Naruto, não deixe que ele te afete. Vamos nos fundir primeiro, dar uma surra nos dois e depois interrogá-los. Isso fez Naruto voltar um pouco à realidade. Sasuke estava certo. Ele não deveria deixar suas emoções o controlarem. Se ele realmente quisesse respostas, espancar Danzou e Obito até a morte primeiro teria sido muito mais fácil. Não é como se Danzou ou Obito merecessem qualquer gentileza. Mas por mais determinados que Naruto e Sasuke estivessem, Danzou era um mestre em jogos mentais. Assim que Naruto tentava se acalmar, Danzou já se preparava para desferir outro golpe psicológico. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 182. Danzou agarrou Obito e disse a Naruto, Naruto, foi este homem que matou seus pais. Ao dizer isso, os olhos de Danzou brilharam com um sorriso malicioso. Ele agora se sentia mais seguro. Mesmo que Naruto e Sasuke possuíssem uma técnica de fusão extremamente poderosa, eles claramente tinham uma falha emocional fatal. O ninja de verdade não pode deixar que as emoções o dominem completamente. Caso contrário, essas emoções se tornarão uma fraqueza mortal no campo de batalha. Naquele momento, Naruto podia ser forte, mas ele tinha apenas cerca de 11 ou 12 anos e obviamente não conseguia controlar totalmente suas emoções. Ao perceber que Naruto e Sasuke não continuariam com a dança da fusão, Obito também não sentiu mais pressa em partir. Enquanto os dois não se fundissem, não representavam uma ameaça real para ele. Parecia até que ele poderia aproveitar a oportunidade para capturar a raposa de 9 caudas. Teoricamente a besta mais difícil de capturar entre as 9 bestas com cauda. Com isso em mente, Obito começou a pensar na melhor maneira de entrar no jogo de Danzou para levar Naruto ao limite. Assim, não importava o quão lúcido Sasuke permanecesse, eles ainda não conseguiriam realizar a fusão. Não muito longe dali, Sasuke estava muito ansioso. Ele havia previsto muitos cenários, mas este definitivamente não era um deles. E como o próprio Naruto não fazia ideia de quem eram seus pais, Sasuke também não tinha como saber de nada. Tudo o que ele podia fazer era tentar acalmar Naruto. Naruto, mantenha calma. Eles estão tentando te provocar. Tudo o que eles estão dizendo pode ser verdade ou pode ser mentira. Descubra primeiro a verdade sobre seus pais, podemos descobrir o resto depois. As palavras de Sasuke ajudaram um pouco, embora Naruto já estivesse completamente abalado. Mesmo assim, depois de ouvir a voz de Sasuke, ele se esforçou para se recompor. Infelizmente, nem Danzou nem Obito lhe deram essa chance. Danzou soltou uma risada fria.
Naruto, seus pais morreram jovens. Eles deveriam ter um futuro brilhante pela frente. Mas graças a este homem aqui, eles perderam a vida antes da hora. Tudo que estou lhe dizendo é a verdade. Se você não acredita em mim, pode perguntar aos outros anciãos da vila. Assim que Danzou terminou, Obito interveio para desferir o próximo golpe. Ó céus, minhas desculpas. Por causa de algumas coisas que aconteceram naquela época eu errei, e você acabou órfão. Obito havia entendido perfeitamente o ponto de Danzou, continuar pressionando até que o Jinchuriki da raposa de 9 caudas fosse levado ao limite. Uma vez que a mente de Naruto entrasse em colapso total, derrotá-lo seria moleza. Ao ouvir a discussão entre Danzou e Obito, Sasuke sentiu a cabeça latejar. Com eles provocando Naruto daquele jeito, era praticamente impossível para ele não perder a cabeça. Sasuke tentou novamente. Naruto, não caia nessa. Mesmo que tudo que eles digam seja verdade, você precisa manter a calma, ou nunca conseguirá lidar com isso direito. Naruto sabia que Sasuke estava certo, mas saber é uma coisa, e fazer é outra. No momento, por mais que tentasse, não conseguia controlar suas emoções turbulentas. E enquanto Naruto lutava para se manter firme, Danzou e Obito continuavam com suas provocações. Danzou olhou para Naruto com um olhar malicioso. Naruto, quando você era mais jovem, os olhares frios dos aldeões deviam ter doído muito. Você já se perguntou por que os aldeões e seus filhos o tratavam daquele jeito? Você nunca fez nada de errado, e mesmo assim eles o evitavam, o odiavam? Enquanto Naruto ouvia, suas mãos se fecharam em punhos tremendo. As palavras de Danzou tocaram na ferida mais profunda de sua infância. Todos os outros tinham famílias, ele não, e muitos aldeões pareciam desprezá-lo por razões que ele não conseguia entender. Apenas Teuchi e alguns outros nunca o menosprezaram. Obito interveio novamente. Se bem me lembro, seus pais morreram para proteger aqueles aldeões tolos. E depois que seus pais morreram, esses mesmos aldeões rejeitaram e desprezaram o filho de seu salvador? Que feio! Eles realmente foram longe demais. As palavras de Danzou e Obito o atingiram em cheio. Sasuke também ficou surpreso. Ele não tinha se dado conta de que a vida de Naruto era ainda mais trágica que a sua. Pelo menos Sasuke tinha morado com os pais por alguns anos. Naruto nem sequer teve essa chance. É claro que não era hora de comparar quem estava passando por piores dificuldades. Era óbvio que Danzou e Obito não tinham boas intenções. Embora Sasuke ainda quisesse Danzou morto, ele entendia que não era o momento certo. Além disso, ele e Naruto precisavam recuar agora, antes que algo irreversível acontecesse. Sem perder tempo, Sasuke se pronunciou. Naruto, vamos sair daqui primeiro. Depois disso, podemos descobrir a verdade sobre seus pais. Mas é claro que Obito não ia deixá-los escapar. Naruto e Sasuke agiam quase sempre juntos e tinham aquela técnica de fusão irritante. Se ele perdesse essa chance, talvez não tivesse outra oportunidade de desorganizá-los com tanta eficácia. Então Obito continuou. Seus pais eram ninjas realmente poderosos. Se eles não tivessem se importado com a vida daqueles tolos, eles não teriam morrido. E obviamente se eu não tivesse interferido, se eu não tivesse causado o incidente da raposa de 9 caudas em Konoha, eles não teriam morrido. Nem todos aqueles outros shinobi de Konoha. Dessa vez, Obito foi ainda mais longe, se pintando como vilão e bode expiatório. Nada disso importava, contanto que fizesse Naruto perder completamente o controle. E de fato, o plano de Obito funcionou. Sob a pressão incessante deles, as emoções de Naruto finalmente se romperam. Seus pais haviam sido mortos por Obito. Pior, seus pais poderiam ter sobrevivido se simplesmente tivessem escolhido não proteger aqueles aldeões. Embora não houvesse garantia de que as afirmações de Danzou ou Obito fossem completamente verdadeiras, a maneira como falavam, tão objetiva, tão aparentemente credível, tornava difícil para Naruto duvidar delas. Satisfeito com a performance de Obito, Danzou estava prestes a intensificar ainda mais seus ataques, dando a Obito uma vantagem ainda maior. Mas naquele instante, Naruto soltou um rugido furioso. Suas unhas cresceram, suas pupilas se transformaram em fendas e uma camada de chakra laranja avermelhado da besta com cauda cobriu seu corpo, sua aura se tornando cada vez mais forte. Bum! Uma onda assustadora de chakra emanou de Naruto, fazendo com que Danzou e Obito olhassem surpresos. Sasuke ficou frenético. Os corpos e mentes das pessoas reagem de maneiras diferentes sob extrema fúria. Alguns conseguem liberar um poder sobre-humano em uma única explosão, como dar um bote mortal em um tigre. Mas Naruto, em estado calmo, conseguia combinar todos os tipos de jutsus em táticas sólidas. Agora que havia explodido de raiva, ele estava confiando puramente na força bruta do chakra, sem sutileza, apenas poder bruto e destrutivo. Naruto, se acalme. Isso não vai resolver nada, gritou Sasuke ansioso. Mas Naruto, que já havia perdido a racionalidade, não conseguia ouvi-lo. 2 caudas de chakra se estendiam da base de sua coluna, e a onda de choque de sua energia violenta rachou o chão sob seus pés. Obito, por outro lado, estava radiante. O que ele mais temia era que Naruto mantivesse a calma para que ele pudesse se fundir com Sasuke. Agora isso não ia acontecer, e essa era a oportunidade perfeita para capturar o Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Ao ver o poder que Naruto estava liberando, Danzou ficou impressionado. Quando Naruto avançou em 4 patas como uma raposa demoníaca selvagem, Danzou rapidamente tomou sua decisão. Madara, acabe com aquele pirralho de 9 caudas. Obito virou ligeiramente a cabeça para olhar para Danzou e perguntou friamente. Você acha que pode me dar ordens? Danzou revirou os olhos. Quem mais vai lidar com ele?
Você espera que eu faça isso? Enquanto falava, ele olhou para as bandagens que o envolviam. Embora a maioria de seus ferimentos tivesse cicatrizado significativamente, ficar no hospital e fingir estar doente lhe convinha perfeitamente. Ele não tinha nenhuma vontade de sair, a menos que fosse absolutamente necessário. Nesse momento, Naruto estava quase em cima deles. Obito usou a técnica de cintilação corporal e apareceu bem na frente de Naruto. Svi! Naruto não perdeu tempo. No instante em que Obito apareceu, o chakra da raposa de 9 caudas ao redor de Naruto formou uma garra gigantesca e se chocou contra Obito. Mas em sua forma atual, Naruto basicamente vestia um exoesqueleto, enquanto Obito pilotava um Gundam. Bum! Uma estrutura esquelética azul esverdeada materializou-se num instante, o Susanoo de Obito. A garra de Naruto não causou nenhum dano. Na verdade, o Susanoo de Obito rapidamente ganhou carne, brotou pernas, vestiu uma armadura e empunhou uma arma. Mais um instante e seria um Susanoo completamente formado. Naruto não desistiu após seu primeiro ataque falhar. Em vez disso, lançou uma saraivada de golpes. Arg! Seu rugido soava desumano. Sua pele começou a se desprender, revelando os músculos carmesins por baixo. Sua consciência estava se esvaindo, substituída por um impulso primitivo de destruição. Mas nada disso ajudou muito contra o Susanoo de Obito. Obito prontamente ordenou que seu Susanoo desferisse um chute poderoso. Baque! Um estrondo surdo ecoou quando a criatura atingiu Naruto. Protegido pelo chakra vermelho alaranjado da raposa de 9 caudas, Naruto não se feriu gravemente, mas foi arremessado como uma bala de canhão. Ainda no ar, ele girou para recuperar o equilíbrio. Colidir! Ele se chocou contra a parede externa de um prédio de Konoha, com rachaduras semelhantes a teias de aranha se espalhando. Ao mesmo tempo, uma terceira cauda cresceu atrás dele. Sem hesitar, ele se ajoelhou novamente e atacou Obito. Desta vez, o chakra laranja avermelhado da raposa de 9 caudas tornou-se vermelho escuro. Ele estava entrando em uma transformação de meio besta com cauda. Nesse ponto, Naruto estava completamente descontrolado. Tudo em seu caminho era destruído como gravetos quebradiços. Apesar da força recém-adquirida de Naruto, Sasuke estava mais preocupado do que nunca. Observando Naruto atacar Obito, tudo que Sasuke conseguia pensar era em como desejava ter seu próprio Gundam. Então ele poderia ter lutado contra o Gundam de Obito em igualdade de condições. Sem o Susanoo, Sasuke sabia que não podia simplesmente ficar parado assistindo, então ativou sua armadura de liberação de relâmpago. Envolto em relâmpagos crepitantes, ele avançou para lutar lado a lado com Naruto. Enquanto isso, Naruto atacou Obito mais uma vez, fazendo com que o Susanoo de Obito desferisse um feroz golpe descendente com sua espada. Svi! O ataque de Obito foi extremamente rápido, mas Naruto, meio besta com cauda, possuía uma percepção sensorial, reflexos e velocidade incríveis. Sua forma vermelho escuro oscilava em zigue-zague, e os golpes de espada de Obito o seguiam de perto, sem nunca o atingir. Arg! Aproximando-se, as 3 caudas de Naruto chicotearam como varas, tentando se enrolar nas pernas do Susanoo e derrubá-lo. Kuf! Obito zombou da cena, convencido de que Naruto era como uma formiga tentando derrubar uma árvore. Bum! Nesse instante, um clarão de relâmpago azul brilhante surgiu diante de Obito. Revestido por sua armadura de liberação de relâmpago, Sasuke passou velozmente e lançou um no-kit de 4 dedos na cabeça do Susanoo. Obito estreitou os olhos e, com a espada em punho, girou o braço esquerdo do Susanoo, desferindo um golpe feroz contra Sasuke. Colidir! Estrondo! 2 forças poderosas colidiram no ar. Embora Sasuke tivesse adquirido vários aprimoramentos de poder recentemente, ele ainda tinha apenas 11 ou 12 anos, longe de seu verdadeiro auge. Sua era e a de Naruto ainda não haviam chegado. Apesar de seu golpe ter feito Susanoo tremer levemente, chegando a rachar em alguns pontos, a força avassaladora do Susanoo o lançou para trás como uma bala de canhão. Sem a dança da fusão para entrar no modo Naruzuki, os dois tinham poucas chances. Logo após Sasuke ser arremessado para longe, Naruto também foi atingido por outro chute do Susanoo, demolindo tudo em seu caminho. Obito ficou bastante satisfeito. No mínimo, Danzou havia demonstrado seu valor. Desde que Orochimaru o enganou, Danzou vinha numa maré de azar, mas ainda mantinha sua astúcia. Como desta vez, provocando Naruto a tal ponto que Naruto e Sasuke sequer conseguiram tentar a fusão. Obito decidiu que poderia usar esse tipo de tática desonesta sempre que enfrentasse um inimigo poderoso no futuro. Se um dia ele se desentendesse com Madara, talvez dissesse algo como: "Ei, sabe aquele Zetsu negro que você inventou? Sabe o que ele fez com o túmulo de Tajima? Ele desenterrou os restos mortais do seu pai." Obito não tinha ideia do quanto havia evoluído sob a enorme pressão de Senshi. Em outra linha do tempo, ele não teria sido capaz de invocar um Gundam de forma alguma, mas agora ele empunhava o Susanoo como um profissional. E também havia adquirido um nível de percepção que nunca tivera antes. Caso contrário, toda a sua vida poderia ter sido apenas uma tragédia. Após repelir Naruto e Sasuke com um ataque devastador, Obito lançou imediatamente um contra-ataque, controlando seu Susanoo gigante para manter a pressão. Mesmo que Naruto e Sasuke estivessem mais fortes do que antes, não eram páreo para ele. Sasuke sabia disso muito bem. Desde o início, ele tentará convencer Naruto a recuar, mas Naruto estava furioso demais para se render agora. Svi! Sob as ordens de Obito, Susanoo desferiu outro golpe de espada. A essa altura, o corpo de Naruto havia inchado ainda mais, sua pele completamente queimada, revelando a horrenda estrutura óssea por baixo. 4 caudas agora chicoteavam atrás dele, colidindo diretamente com a espada de Susanoo. Enquanto isso, Sasuke não estava disposto a diminuir o ritmo. Com eletricidade crepitando por todo o seu corpo, ele avançou em direção à cabeça do Susanoo, lançando uma rajada de socos relâmpago. Ora, ora, ora.
Seus golpes abalaram o Susanoo de Obito, causando alguns danos, mas nada muito sério. Obito fez o Susanoo balançar o braço, repelindo Sasuke mais uma vez. Quanto a Naruto, embora inicialmente tivesse bloqueado um golpe, Obito golpeou repetidamente, deixando-o estendido em meio aos escombros. Como isso estava acontecendo dentro de Konoha, Obito não quis prolongar a luta. Depois de desferir uma série de golpes devastadores até que Naruto não pudesse mais revidar, ele o agarrou. Naruto! Sasuke, gravemente ferido, gritou alarmado ao ver Naruto sendo capturado. Ele tentou lutar apesar da dor e do cansaço, com relâmpagos fascando ao seu redor, enquanto atacava novamente. Svi! Antes que Sasuke pudesse se aproximar, Obito manobrou o Susanoo para afastá-lo com outro golpe de espada. Em seguida, Obito desfez o Susanoo e usou Kamui para se teletransportar com Naruto para fora de Konoha. Ao ver Obito desaparecer com Naruto, Sasuke foi tomado por um profundo arrependimento. Naruto viera para ajudá-lo a se vingar de Danzou, e como se tratava de um plano de assassinato, eles agiram em segredo, então reforços não puderam chegar rapidamente. De fato, a enorme comoção alertou muitos ninjas da vila. Jiraiya foi o primeiro a notar o súbito aparecimento daquele Susanoo azul esverdeado e imediatamente percebeu que era um problema. Konoha tinha apenas um Uchiha restante, Sasuke, e ele não havia despertado o Mangekyou Sharingan, então era impossível que ele empunhasse o Susanoo. Isso significava que o usuário do Susanoo na área do hospital devia ser um inimigo. Mas embora Jiraiya tenha reagido rapidamente, ele estava coletando material para escrever perto das fontes termais, e levou tempo para chegar lá. Obito já havia massacrado Naruto e Sasuke quando Jiraiya chegou. Tudo que Jiraiya viu foi a paisagem destruída e um Sasuke ferido. Pouco depois da chegada de Jiraiya, Hiruzen Sarutobi e outro shinobi de elite também apareceram. Jiraiya apressou-se até Sasuke franzindo a testa. Sasuke, o que aconteceu? Onde está Naruto? Coberto de ferimentos, o rosto de Sasuke estava tomado pela tristeza. Naruto foi capturado por um cara mascarado. O quê? Exclamou Jiraiya. Naruto era a criança da profecia. Não havia como permitir que algo lhe acontecesse. Sem Naruto, quem guiaria o mundo rumo à paz? Ansioso, Jiraiya insistiu. Conte-me exatamente o que aconteceu. Sasuke não mencionou que viera para assassinar Danzou. Ele apenas disse, Naruto e eu encontramos Danzou e um ninja mascarado aqui na vila. Danzou nos contou que o homem mascarado estava por trás da morte dos pais de Naruto. Juntos, os dois provocaram Naruto até que ele perdeu completamente o controle. Jiraiya e o terceiro Hokage trocaram olhares surpresos. Nenhum dos dois esperava que Danzou estivesse envolvido, mas deixaram Danzou de lado por enquanto Hiruzen perguntava com urgência. O que aconteceu depois disso? Onde está Naruto agora? A expressão de Sasuke era de dor. Aquele ninja mascarado levou. Ele possui um ninjutsu espaço-temporal poderoso e simplesmente se teletransportou para longe. Furioso, Hiruzen disse, médicos levem Sasuke para ser tratado imediatamente. Todos os outros, investiguem a área em busca de pistas. Jiraiya, venha comigo ver Danzou. Assim que Obito se foi, Danzou voltou sorrateiramente para seu quarto de hospital para continuar se recuperando. Quando Hiruzen e Jiraiya invadiram o quarto furiosos, Danzou já não demonstrava a menor preocupação. Deitado ali, fingindo estar doente novamente, ele não mostrou nenhum remorso. Ver Danzou deitado ali, sem se importar com nada, fez com que Hiruzen e Jiraiya fervessem de raiva. Independentemente de Naruto ser ou não a criança da profecia, Hiruzen o considerava o Jinchuriki de Konoha, uma arma viva crucial para o poder de dissuasão da vila. Eles não podiam se dar ao luxo de perdê-lo. Jiraiya, por sua vez, estava preocupado justamente porque Naruto era a criança da profecia. Ele passou anos procurando pelo garoto, pagou uma quantia considerável a Senshi por informações, e só então finalmente o encontrou. Agora Danzou havia conspirado com um forasteiro, deixando Naruto em grave perigo. Mas antes que Jiraiya pudesse continuar remoendo o assunto, ele rapidamente interveio para deter Hiruzen. Terceiro Lorde, acalme-se. Você está planejando invocar Ema e esmagar a cabeça de Danzou? Por mais desprezível que ele seja, você deveria ao menos ouvi-lo e ver se ele revela alguma informação. Cough, cough. Hiruzen tossiu 2 vezes e abaixou as mãos que começara a usar para formar selos. De fato, ele havia ficado tão furioso que quase invocou Ema para espancar Danzou até deixá-lo inconsciente. Depois de relaxar as mãos, fixou seus olhos turvos e cansados em Jiraiya. Jiraiya, talvez você devesse guardar esse Rasengan também. Ele não sobreviveria. Capítulo 183. Jiraiya se sentiu bastante constrangido ao ouvir aquilo. Há pouco tempo ele fervia de raiva. Ver Danzou ali deitado, parecendo que estava tudo bem, fez com que ele quisesse plantar um Rasengan bem na cara do cara. Ele desfez o Rasengan e encarou Danzou com um olhar sério. Danzou, o que diabos aconteceu aqui? Danzou apenas bufou. Cuidado com o que você fala comigo. Eu sou o conselheiro do Hokage. Você não pode simplesmente falar comigo desse jeito. Antes que Danzou pudesse dizer mais alguma coisa, Hiruzen Sarutobi interveio. Jiraiya, você não é mais um novato. Tente agir de acordo com a sua idade. Ele disse isso porque Jiraiya tinha acabado de formar um Rasengan ainda maior, parecendo que ia dar um soco em Danzou de verdade. Contudo, assim que Jiraiya ouviu Hiruzen, conseguiu se acalmar. Matar Danzou não resolveria nada naquele momento. A verdadeira prioridade era descobrir o que havia acontecido com Naruto e como trazê-lo de volta. Voltando-se para Danzou, Hiruzen insistiu. Danzou, você pode nos contar o que realmente aconteceu esta noite? Quem era aquele ninja mascarado? Danzou obviamente não tinha intenção de responder, e sua resposta foi suficiente para fazer com que Hiruzen e Jiraiya quisessem estrangulá-lo ali mesmo. Não faço ideia do que você está falando. Não tive nada a ver com o que aconteceu esta noite.
Por outro lado, aquele pirralho Uchiha inerentemente maligno parecia estar tramando algo contra mim. Já que minha antiga divisão raiz agora está sob o controle de Orochimaru, é dever da vila me manter em segurança. Hiruzen e Jiraiya praticamente rangeram os dentes de raiva. Danzou não só havia se aliado a um forasteiro, resultando na captura de Naruto, como agora estava distorcendo os fatos, dizendo que Sasuke queria machucá-lo e que a vila era obrigada a protegê-lo. Furioso, Hiruzen disse: Danzou, isso é demais. Naruto é nosso Jinchuriki, nada pode acontecer com ele. É algo muito sério, então conte-nos tudo o que você sabe. Jiraiya assentiu em concordância. Eu queria te dar uma surra desde que você falou mal do Orochimaru lá atrás. É melhor desembuchar. Mas Danzou estava tão acostumado com ameaças que aquilo era como água que escorre pelas costas de um pato. Deitado na cama, ele olhou casualmente para os dois e disse: Não sei de absolutamente nada. Danzou. Hiruzen praticamente explodiu. Para ele, perder o Jinchuriki era mais desastroso do que perder 1 bilhão de ryu. Vendo Hiruzen tão indignado, Danzou zombou. Você realmente acha que pode me matar, Hiruzen? Essa frase deixou Hiruzen e Jiraiya ainda mais furiosos, mas Hiruzen não tinha condições de matar Danzou. Além disso, Danzou provavelmente era quem tinha mais informações sobre o paradeiro de Naruto. Eliminar ele agora só tornaria o resgate de Naruto mais difícil, e além disso, Danzou tinha aquele seguro Senshi, então nem era uma opção. Hiruzen apenas cerrou os dentes e ordenou ao Zambu que mantivessem o hospital sob vigilância constante. Em seguida, ele e Jiraiya voltaram para conversar com Sasuke sobre o ocorrido. Após receber tratamento médico, Sasuke se sentia muito melhor fisicamente, mas estava consumido pela culpa. Ele se sentia diretamente responsável pelo sequestro de Naruto, já que eles tinham ido atrás de Danzou em segredo, sem reforços. Ninguém mais na vila sabia de nada até que fosse tarde demais. Sasuke jurou em silêncio: Naruto, eu vou te trazer de volta, custe o que custar. Era inevitável pensar que se Hinata estivesse lá implorando: Sasuke-kun, por favor, traga Naruto-kun de volta. Isso se encaixaria perfeitamente no drama. Mas essa é outra história. Enquanto Konoha estava em completo caos, Iwagakure vivia um caos igualmente intenso. Antigamente, os shinobi do mercado negro invejavam os ninjas de Iwa, já que era muito fácil conseguir empregos bem remunerados diretamente da vila. Agora a situação se inverteu. Se os ninjas de Iwa não quisessem morrer de fome, teriam que recorrer ao mercado negro por conta própria, e nem sequer tinham garantia de encontrar algo lá. Recentemente, todos os trabalhos que antes chegavam aos poucos ao centro de atribuições de Iwagakure ou a vários mercados negros passaram a ser direcionados diretamente para o mercado negro administrado por Yuasa. Entretanto, Senshi e seu grupo de mercenários eram tão absurdamente eficientes em lidar com as missões que não importava quantas aparecessem, eles conseguiam concluir todas. Com o fluxo constante de pontos de emprego, Senshi estava nas nuvens e seus mercenários estavam ainda mais felizes, graças a todos os raspadinhas que estavam acumulando. Yuasa, o gerente do mercado negro, também estava radiante, nunca tinha visto lucros tão altos. E os empregadores que ofereciam vagas estavam muito contentes por conseguirem um serviço muito melhor pelo preço habitual. Em suma, aquele mercado negro estava repleto de boas vibrações. Mas a liderança de Iwagakure e seus ninjas não compartilhavam desse entusiasmo. No escritório do Tsuchikage, o terceiro Tsuchikage, Onoki, parecia um conspirador cujos cálculos simplesmente falhavam repetidamente. Ele estava sentado atrás da mesa, remoendo seus pensamentos há uma eternidade, e ainda não tinha encontrado nenhuma solução. Finalmente suspirou e perguntou a Akatsushi: alguma novidade do Kurotsushi? Akatsushi assentiu. Sim, mas basicamente não há nenhuma atualização. Ela ainda não encontrou Deidara. Onoki hesitou por um momento, pensando que aquela informação era praticamente inútil. Ele não tinha certeza se deveria rastrear pessoalmente aquele pirralho do Deidara ou tentar abordar Senshi. Em teoria, permitir que shinobi de fora realizassem trabalhos na terra era aceitável, já que beneficiava os empregadores locais. Mas com Senshi sendo tão absurdamente habilidoso, e trazendo consigo um esquadrão mercenário completo, isso basicamente se tornou um monopólio. Agora, praticamente todas as missões dentro e ao redor do país da terra passaram a ser exclusivamente deles, deixando os ninjas de Iwa desempregados e à beira da inanição. Quase dava para imaginar Danzou dizendo: esses ninjas de Iwa são muito fracos. Quanto a mim, não posso ficar sem trabalho. Do lado de fora do mercado negro de Yuasa, Kurotsushi estava de tocaia quando finalmente avistou Deidara em cima de seu pássaro de argila gigante. Ela pulou acenando: Deidara-ni por aqui. Estou bem aqui. Em pé sobre seu pássaro de barro, Deidara contava alegremente seu dinheiro até ouvir aquela voz familiar, o que fez sua expressão mudar. Ele soube imediatamente que era Kurotsushi. Ele havia rompido os laços e se juntado a Akatsuki sem contar ao seu mestre, então ele temia que algo assim acontecesse. Se Onoki aparecesse também, seria um pesadelo. Felizmente, era apenas Kurotsushi, então ele ficou tranquilo. Isso é administrável. Ele guiou o pássaro para baixo, até que ele parasse na frente dela. Ele deu uma olhada em Kurotsushi e disse: nada mal, você cresceu um pouco. Kurotsushi piscou. Você já consegue ver o quanto eu fiquei mais forte, Deidara-ni? Ele balançou a cabeça. Não, quero dizer que você está literalmente mais alto do que da última vez. Enfim, chega de conversa fiada, preciso ganhar mais dinheiro para financiar minha arte. Qual é a boa? Kurotsushi assentiu. Há algo sobre o qual preciso conversar com você. Mas honestamente, acho que sua arte já é perfeita, Deidara-ni. É claro que ela estava apenas sendo estratégica. Como futura Tsuchikage, ela sabia que a melhor maneira de impedir que sua figura de irmão mais velho desaparecesse era começar falando sobre o que ele mais amava, sua arte. E como previsto, Deidara parou abruptamente. Desde que perderá para Kakuzu e fora forçado a entrar para Akatsuki, seu ego artístico sofrerá um grande baque. Principalmente porque os outros membros eram todos super talentosos.
Kurotsushi talvez tenha sido a única pessoa ultimamente que elogiou sua arte. Ele assentiu seriamente. Você realmente entende, mana. Você aprecia e compreende a arte de verdade. Por dentro, Kurotsushi dava uma risadinha. Ela nunca tinha realmente acreditado que seus explosivos de argila fossem arte de verdade. Mas não ia demonstrar. Em vez disso, perguntou casualmente. Pensei que você tivesse entrado para Akatsuki. Por que você voltou para a Terra de repente? Ah, isso. Deidara fez uma pausa. Na verdade, ele estava ali para ajudar Senshine a capturar a besta com cauda que espreitava na terra, mas não podia deixar isso escapar. Senão, passaria as noites sonhando com Onoki e o atingindo com liberação de poeira. Então, ele simplesmente disse, estou aqui porque preciso aprimorar minha arte. Isso significa ganhar dinheiro para que eu possa continuar melhorando. Não era exatamente uma mentira. Seu objetivo final era realmente aperfeiçoar sua arte. Kurotsushi revirou os olhos levemente. Mas vocês estão monopolizando todas as missões no mercado negro do Yuasa-san. Isso está causando problemas reais para a vila. Deidara permaneceu impassível. E daí? Se a vila tem um problema, o que isso tem a ver comigo? Ele gesticulou para a bandana, agora rasgada, que o identificava como um ninja renegado. Kurotsushi ignorou isso. Nosso centro de missões está literalmente secando. Ninguém mais está trazendo empregos para a vila. Mas se você não fez nada que prejudique a vila, o vovô provavelmente o perdoaria. E se você prometer não realizar nenhuma campanha terrorista aqui ou na Terra, ele pode até deixá-lo voltar. Deidara recusou categoricamente. Não, obrigado. Voltar só me impediria de alcançar o ápice da minha arte. Quanto ao centro de missões da vila estar vazio, esses ninjas não podem simplesmente recorrer ao mercado negro. Há trabalho surgindo de todos os lados. Os ninjas de Iva também podem participar disso, sabia? Kurotsushi ficou parada ali momentaneamente sem palavras. Dizer para um ninja de Iva ir ao mercado negro local procurar trabalho não era exatamente uma boa solução. Depois de um segundo, ela tentou uma abordagem diferente. Então, quanto tempo vocês vão ficar aqui? Deve haver mais missões no mercado negro da Terra do Fogo, então por que não ir para lá? Basicamente, ela esperava que eles fossem para Konoha e deixassem Iva em paz, mas Deidara balançou a cabeça. Não faço ideia. Só sigo o que o Senshine quer fazer. Kurotsushi se sentia impotente. Deidara já era forte o suficiente por si só, mas Senshi era a verdadeira fera que eles não conseguiam controlar. Entretanto, o grupo mercenário de Senshi estava monopolizando todos os empregos da região, devastando a renda de Iva. Era apenas uma questão de tempo até que o orçamento da vila entrasse em colapso. Foi então que Kurotsushi notou os cartões raspáveis na mão de Deidara e perguntou curioso, Deidara-ni, o que são essas coisas? Deidara sorriu. Isto é arte, a arte de Senshine. Kurotsushi parecia completamente confuso. Isso também é arte? Como ela acabará de elogiá-lo por sua própria arte? Deidara ficou feliz em dar mais detalhes. Ele riscou um dos cartões bem na frente dela. E chakra, meio carta. Assim que ele terminou, a carta desapareceu. Kurotsushi começou a dizer algo como, então, é a arte da carta que desaparece, quando de repente congelou, arregalando os olhos ao sentir uma onda de chakra emanando de Deidara. Ela percebeu que o nível de chakra dele havia aumentado instantaneamente. Ela ficou boquiaberta. Sabia que os ninjas não aumentam seu chakra do nada, é sempre um processo lento e gradual. Mas lá estava ele provando o contrário. Deidara parecia satisfeito ao raspar o segundo cartão. Liberação de água, bala do dragão de água. Essa carta também desapareceu, e de repente Deidara conhecia o golpe do dragão de água. Bem na frente de Kurotsushi, ele executou os 44 selos de mão na velocidade da luz e o lançou. Liberação de água, bala do dragão de água. Um dragão d'água surgiu do nada e se chocou contra uma grande árvore à distância, partindo-a ao meio com um estrondo alto. Kurotsushi deu um tapa reflexivo na própria bochecha, como se quisesse despertar. Aprender um novo jutsu em literalmente um segundo? Receber um aumento de chakra em um segundo? Como isso poderia ser real? Ao vê-la fazer isso, Deidara disse apressadamente, calma maninha. Claro, a arte do Senshine é incrivelmente poderosa, mas ainda estou convencido de que a minha arte será a melhor de todas. Kurotsushi já havia adivinhado que esses incríveis cartões raspáveis eram de Senshi, então ela o pressionou ainda mais. Então, Deidara-ni, o que esses cartões têm a ver com o Lorde Senshi exatamente? Deidara deu de ombros. Se você se juntar ao grupo mercenário do Senshine, você ganha automaticamente um desses cartões a cada 2 milhões de ryu que você ganhar em comissões. Aí você ganha tudo que raspar, seja jutsu, chakra, itens, o que for. Ele fez uma demonstração raspando o outro cartão. É um pergaminho de selos explosivos de reação em cadeia. O cartão raspável desapareceu, deixando Deidara com o pergaminho na mão. Com um pequeno sorriso ele o jogou casualmente para Kurotsushi. Pergaminho de etiqueta explosiva de reação em cadeia bem legal, mas não tão legal quanto a minha arte, então é seu. Agora, vou voltar à caça de missões. Acenando em despedida, Deidara voou para longe em seu pássaro de argila, deixando Kurotsushi parado ali segurando o pergaminho, totalmente atônito. Agora ela entendia por que os mercenários de Senshi estavam tão entusiasmados em aceitar todas as missões. Quem não estaria? Se pudesse aprender jutsus em segundos e multiplicar seu chakra, Kurotsushi não perdeu tempo e retornou a Iwagakure. Dirigiu-se diretamente ao escritório do Tsuchikage para relatar o que havia descoberto ao seu avô e a Akatsushi. Ela chegou e Onoki perguntou imediatamente, então você encontrou aquele pirralho do Deidara? Ela sentiu vigorosamente. Sim.
Ele prosseguiu perguntando, conseguiu extrair alguma informação útil dele? Ela assentiu com a cabeça e balançou-a negativamente ao mesmo tempo. Eles não faziam ideia do que aquilo significava. Kurotsuchi explicou em detalhes o que havia acontecido. Ela mal tinha começado quando Akatsushi exclamou animadamente. Uau, esse é o Deidara mesmo. Ele consegue perceber o quanto você ficou mais forte com um único olhar. Onoki encarava o teto em silêncio, imaginando-se a vontade da pedra, estava deixando todos ao seu redor mais burros. Obviamente Deidara só queria dizer que Kurotsuchi havia crescido fisicamente. Mesmo assim, o Tsuchikage não esperava que isso se tornasse um grande assunto. Envergonhado, Kurotsuchi disse, a princípio eu também pensei isso, mas acabou sendo apenas um mal-entendido. Onoki quase teve um aneurisma. Ótimo, a vila estava perdida, e agora temos 2 idiotas no escritório do Tsuchikage. Mas depois ela chegou aos pontos principais. Ninguém sabia por quanto tempo Senshi ficaria na Terra. Péssimas notícias para Iva. 2. Os mercenários de Senshi tinham uns cartões raspáveis incríveis, que lhes concediam aumentos instantâneos de jutsu e chakra. Tanto Onoki quanto Akatsushi ficaram chocados. Coçando a cabeça, Akatsushi disse, isso é possível? Aprender um jutsu em 1 segundo? Onoki franziu a testa. O que é ainda mais inacreditável é o aumento repentino de chakra. Quando um ninja atinge um certo nível, seu chakra total quase não muda mais. Eu quase não adicionei nada desde o meu auge. Na verdade, só fica mais difícil de refinar. Kurotsuchi então mostrou a eles o pergaminho que Deidara lhe dera. Vovô, aqui está o pergaminho de reação em cadeia com a etiqueta explosiva que o Deidara Ni conseguiu. Ele disse que é bom, mas não tão bom quanto a arte dele e simplesmente me deu. Onoki e Akatsushi ergueram as sobrancelhas. Akatsushi olhou para Onoki e perguntou, Sensei, essas etiquetas de reação em cadeia não foram desenvolvidas pelo segundo Hokage, Tobirama Senju? Onoki assentiu com a cabeça e pegou o pergaminho de Kurotsuchi. Kurotsuchi, isso é muito avançado para você. Vamos entregá-lo ao laboratório de ferramentas ninja de Wagakure para que o estudem. Espera, o quê? Kurotsuchi estava um pouco irritado. Afinal, aquilo era um presente de Deidara. E qual era a complicação? São apenas etiquetas explosivas reforçadas, certo? Mas ela não teve tempo para refletir, pois Onoki prosseguiu. Não podemos continuar deixando que eles dominem tudo. Precisamos encontrar uma maneira de falar diretamente com Senshi e descobrir seu verdadeiro objetivo ao vir para cá. Então tentaremos trabalhar com ele. Se Deidara foi aceito em seu grupo, presumo que outros ninjas de Iva também possam fazer o mesmo. Se nos juntarmos aos mercenários de Senshi, podemos acumular um monte de missões e continuar ganhando aqueles cartões de recompensa, o que significa que podemos continuar ficando mais fortes. Essencialmente, entrar para o grupo pode dar aos nossos ninjas a chance de se tornarem lutadores de elite. Capítulo 184. Quando Iwagakure se meteu em problemas, Konoha também se meteu, e os problemas de Konoha eram ainda mais complicados e frustrantes. Para começar, eles haviam perdido sua arma besta com cauda, o Jinchuriki de 9 caudas. Em segundo lugar, Konoha tinha um infiltrado na figura de Danzou, e lidar com ele não seria fácil. Por fim, por enquanto, ninguém em Konoha tinha a menor ideia de como encontrar o Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Dentro do escritório do Hokage, estavam presentes os 3 integrantes do trio de Konoha. Hiruzen ostentava uma expressão profundamente sombria, enquanto Koharu e Omura pareciam igualmente perturbadas. Hiruzen Sarutobi falou primeiro. Então, como vocês dois veem essa situação? Omura Mitokado disse, Danzou está agindo como um mero espectador. Podemos mantê-lo sob vigilância rigorosa por enquanto e nos preocupar em puni-lo mais tarde. A prioridade máxima deve ser investigar o homem mascarado que sequestrou Naruto e descobrir como resgatá-lo. Koharu Tatani acrescentou, exatamente. Até sabermos quem é aquele ninja mascarado, não teremos nenhuma pista de onde resgatar Naruto. Mas para descobrir isso, precisaremos de informações de Danzou. Podemos adiar o confronto com ele por enquanto, mas precisamos que ele coopere, ou talvez nunca encontremos Naruto a tempo. Não temos ideia do que aquele homem mascarado quer, e quanto mais isso se prolongar, mais perigo Naruto poderá correr. Após terminarem, ambos olharam para Hiruzen, aguardando sua decisão final. Hiruzen ficou em silêncio por um momento antes de assentir. Vamos conversar com Danzou juntos. Veremos se conseguimos extrair alguma informação útil dele. Se tivermos que ceder um pouco para que ele coopere, que assim seja. Concordo, respondeu Omura de forma decisiva. Sem objeções, disse Koharu. Ela também aprovava o plano de Hiruzen. Eles se dirigiram imediatamente ao Hospital Konoha para negociar novamente com Danzou. Enquanto isso, Sasuke também estava extremamente preocupado com o sequestro de Naruto. Seus pensamentos estavam em turbilhão, mas à medida que refletia, sua mente foi se acalmando aos poucos. Ele já havia tomado uma decisão no momento em que Naruto foi levado. Custasse o que custasse, ele o traria de volta. Essa determinação permitiu que ele deixasse de lado suas próprias ansiedades e se concentrasse em uma solução. Entendi, exclamou ele de repente com os olhos brilhando. A missão de resgatar Naruto era grande demais para um ninja comum. Em momentos como esse, o único capaz de lidar com a situação era o seu mestre, Senshi. Sem demora, Sasuke correu para casa e encontrou o clone de madeira de Senshi, explicando tudo o que havia acontecido. O clone de madeira estava sentado de pernas cruzadas em um tatame, com os olhos fechados. Quando Sasuke entrou apressado, ele abriu os olhos. Sasuke, o que está acontecendo? Sasuke não perdeu tempo e contou toda a história. Sensei, Naruto foi sequestrado por um ninja mascarado. O senhor pode salvá-lo? Eu pago o que for preciso. O clone de Senshi piscou. O primeiro suspeito que me veio à mente foi Obito. Mas ele precisava confirmar. Aquele ninja usou um jutsu espaço-temporal para escapar? Perguntou Senshi. Sasuke assentiu imediatamente.
Sim, respondeu, e então descreveu brevemente o que aconteceu no local. Assim que Senshi ouviu isso, ficou ainda mais certo de que o culpado era de fato Obito. Você acha que consegue resgatar o Naruto? Perguntou Sasuke ansioso. Senshi assentiu com a cabeça. Sim, eu posso. Sasuke sorriu radiante. Isso é ótimo. Sensei, por favor, traga o Naruto de volta. Estou disposto a pagar qualquer coisa. Mas o clone de madeira o dispensou com um gesto de mão. Proteger meus alunos e meus mercenários é meu dever como professor e líder deste grupo. Não cobro por tudo que existe. Por dentro, porém, Senshi pensava, assim que eu te salvar, você poderá me retribuir completando um monte de missões e me rendendo muitos pontos de emprego. Obito tem mesmo coragem, refletiu ele. Ele realmente levou embora a minha galinha dos ovos de ouro. Muito provavelmente, Obito pretendia extrair a besta com cauda de Naruto e selá-la na estátua Gedo. Sem nenhuma descoberta científica recente como o jutsu de partição da besta com cauda, quando Obito terminasse, Naruto estaria perdido. De volta ao mercado negro da Terra, o verdadeiro Senshi conversava com o gerente Yuasa sobre como fortalecer a colaboração para expandir os negócios e alcançar novos patamares. A conversa ia muito bem até que o clone de madeira lhe trouxe a má notícia sobre Naruto. Droga, pensou Senshi, minha máquina de imprimir pontos foi roubada. Ele sabia que Obito certamente tentaria arrancar a besta de Naruto, um processo que mataria o Jinchuriki, a menos que Senshi interviesse. Percebendo a mudança na expressão de Senshi, o gerente do mercado negro perguntou, Lorde Senshi, há algo errado? Senshi respondeu casualmente, só um pequeno problema. Um dos nossos maiores talentos promissores, quer dizer, um dos melhores mercenários, teve um contratempo. Preciso resolver isso. Ele terminou de falar e imediatamente ativou o poder de teletransporte espacial de seu karma, saltando para a localização de Karin. Ele queria dar instruções aos seus mercenários para que não causassem problemas enquanto ele estivesse fora, como assassinar o Tsuchikage ou o daimyo do país da Terra durante uma série de missões. No entanto, quando ele se teletransportou para o lado de Karin, fixando-se na marca de chakra que havia colocado nela, ficou surpreso. Karin estava justamente usando o Kamui para se teletransportar de volta ao mercado negro naquele exato momento. Você se teletransporta, eu me teletransporto. Estamos brincando de esconde-esconde? Murmurou para si mesmo. Ainda assim, isso não era grande coisa. Ele simplesmente usou o poder espaço-temporal do karma novamente para puxar Karin para bem na sua frente. Então, ele usou seu jutsu espaço-temporal para invocar o resto de seus mercenários Deidara, Sasori e outros, para que todos se reunissem em um só lugar. Assim que todos estavam reunidos, Senshi disse, resumindo, um dos nossos mercenários está em apuros e eu preciso ir resgatá-lo. Vocês fiquem aqui e se concentrem nas missões, nada de ações não autorizadas enquanto eu estiver fora. Entendido? Entendido, responderam todos. Era obviamente um assunto sério. Em seguida, ele os enviou de volta aos seus respectivos postos. Enquanto Konoha e Senshi faziam seus movimentos, Obito e Madara também avançavam em suas vidas. Logo após sequestrar Naruto, Obito levou diretamente para a câmara subterrânea no cemitério da montanha. Enquanto isso, Madara estava ocupado aprendendo mais sobre o mundo ninja através de Zetsu Branco. Após ser revivido por Obito, Madara decidiu não se precipitar em nada. Suas experiências durante o período Sengoku o ensinaram a importância vital de informações confiáveis. Obito já havia lhe dado algumas informações sobre o estado atual do mundo, mas eram unilaterais. Mesmo que Obito não tivesse mentido deliberadamente, se as informações de Obito estivessem incorretas, isso levaria Madara ao erro de qualquer maneira. Por sorte, coletar informações era a especialidade de Zetsu Branco. Ele já sabia bastante coisa, e o que quer que não soubesse, geralmente conseguia descobrir rapidamente. A pedido de Madara, Zetsu Branco não só compartilhou o que sabia, como também saiu para investigar certas áreas. Foi assim que Madara descobriu, para sua surpresa, que a Megakuri no País da Chuva era agora a potência que mais crescia, e não as principais vilas ocultas. Ele estava cético até que vários dados confirmaram isso. Quanto ao Uzumaki Senshi, Obito não havia exagerado completamente. As informações de Zetsu Branco confirmavam que Senshi era um ninja notável, algo como Madara e Hashirama em seus tempos. Mas Madara supunha que Senshi não fosse tão formidável quanto os rumores sugeriam. Afinal, o Onoki que ele derrotara com tanta facilidade agora era o terceiro Tsuchikage, e pelo que ouvirá, Senshi atacara Iwagakuri indiretamente, possivelmente porque o Onoki estava muito mais forte agora, intimidando Senshi e evitando um confronto direto. Isso significava que Madara, que certamente era mais forte que o Onoki, presumivelmente também poderia intimidar Senshi. A lógica de Madara estava errada, mas, da perspectiva dele, fazia sentido. Se ele também tivesse consultado Zetsu Negro, talvez tivesse mudado de ideia. Mas Zetsu Negro provavelmente teria apenas dito, não pense demais nisso. Pegue mais tesouros escondidos pelo mundo ninja para ganhar grandes comissões, ou algo completamente diferente. Enquanto Madara ainda assimilava as informações de Zetsu Branco, um vórtice giratório surgiu não muito longe, e Obito emergiu triunfante, arrastando Naruto inconsciente a reboque, completamente incapaz de revidar. À primeira vista, Madara sentiu uma forte aversão por aquele garoto loiro, sem realmente saber por quê. Ele só sabia que não gostava dele. Quem é esse? Perguntou Madara franzindo a testa. E por que o trouxeram aqui? Obito estava praticamente eufórico. Este é o Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Madara parecia confuso. Você não disse que o Jinchuriki da 9 caudas era difícil de capturar? Como você o conseguiu tão facilmente? Com um sorriso de orelha a orelha, Obito respondeu. Isso era antes, agora é diferente. Por dentro, Madara apenas zombou. Então, agora, não importa. Você ainda é apenas um peão nas minhas mãos. Claro, na mente de Obito, o mesmo poderia ser dito sobre Madara. Madara lançou um olhar rápido para Naruto, que estava inconsciente.
Então, presumo que você usou força bruta contra ele? Isso irritou Óbito. Não, não, não. Capturar uma besta com cauda exige inteligência. Tentei usar a força bruta no passado e falhei em trazê-lo de volta. Desta vez, usei astúcia e força, e é por isso que funcionou. Ele tentou dar um tom profundo à conversa, mas Madara apenas revirou os olhos. Ele imaginou que Óbito tivesse recorrido a algum truque sorrateiro em vez de uma luta justa. Isso explicava porque Óbito havia progredido tão pouco ao longo dos anos. Em vez de se deter no assunto, Madara simplesmente ordenou: extraiam a besta com cauda de seu corpo e selem-na na estátua Gedo. Óbito não ia se opor, esse era o plano dele mesmo. Mas antes de começar, ele disse: sem problema, mas uma coisa, esse garoto tem conexões especiais. Ele é aluno do Senshi. Se o matarmos, o Senshi virá atrás de nós. Madara assentiu rapidamente. Não precisa se preocupar. A princípio, Óbito ficou atônito, mas logo se animou. Madara vinha estudando o mundo ninja através de Zetsu, então presumivelmente estava ciente da habilidade de Senshi. Mesmo assim, ele falava com tanta confiança, o que significava que devia ter um método infalível para lidar com Senshi. Você tem um plano para o Senshi? Perguntou Óbito ansioso. Madara sorriu com desdém. Derrotar Uzumaki Senshi é brincadeira de criança. Extasiado, Óbito prosseguiu. Como exatamente você vai lidar com ele? Você faz perguntas demais, disse Madara com um tom de irritação. Mesmo assim, depois de repreendê-lo, ele respondeu: você não pode derrotar Senshi não porque ele é forte, mas porque você tem muito potencial inexplorado. A arma que usarei contra ele é o verdadeiro poder do clã Uchiha. E quando confrontado pelo verdadeiro poder do clã Uchiha, ninguém consegue dançar. Óbito. Ele mesmo não era um Uchiha? Que tal verdadeiro poder? Era esse? O que você quer dizer com o verdadeiro poder do clã Uchiha? Perguntou Óbito. Madara não respondeu diretamente, mas se virou e foi embora, deixando apenas a visão de suas costas de aparência invencível. Após alguns passos, disse: você verá o verdadeiro poder do clã Uchiha com seus próprios olhos. Óbito entendeu a implicação e ficou completamente exasperado. Ele realmente pensou que Madara pudesse ter algum tipo de arma secreta. Aparentemente não. Assim que Senshi lhes desse uma surra de verdade, eles perceberiam que o verdadeiro poder dos Uchiha não era suficiente. Enquanto Madara continuava a ouvir as informações de Zetsu Branco, Óbito começou a preparar o ritual para extrair a besta com cauda. Ele se sentia muito bem. Desta vez, ao contrário de suas outras tentativas fracassadas de capturar Jinchuriki, tudo tinha corrido bem. Em breve, a raposa de 9 caudas seria selada na estátua Gedo. A única preocupação era que Senshi pudesse retaliar, mas agora ele tinha a ajuda de Madara. Ele estava confiante de que não estaria tão indefeso contra Senshi como antes. Enquanto Óbito acelerava os preparativos, aconteceu a última coisa que ele queria ver. Não muito longe dali, uma distorção semelhante a um vórtice surgiu, brilhando em um tom carmesim escuro. Um instante depois, um certo homem ruivo saiu com um leve sorriso zombeteiro, o próprio Senshi. Ao avistar Óbito, Senshi lançou-lhe um olhar irritado. Você tem muita audácia, Óbito. No momento em que Senshi chegou, Óbito saltou para longe de Naruto e usou a cintilação corporal para aterrissar ao lado de Madara. Obviamente Naruto deve ter sido marcado pelo selo espaço-temporal de Senshi. Então qualquer tentativa de se teletransportar com ele apenas permitiria que Senshi os rastreasse. No momento, o plano de Óbito era colocar Madara entre eles e manter Naruto onde estava. Se conseguissem derrotar Senshi agora, problema resolvido, e nunca mais precisariam temê-lo. Assim que Óbito chegou ao seu lado, Senshi voltou seu olhar para o homem ao lado de Óbito, Uchiha Madara. Quando os olhos de Senshi pousaram em Madara, este retribuiu o olhar calmamente. Apesar de estar diante do homem atualmente conhecido como o ninja mais poderoso do mundo, Madara permanecia extremamente arrogante. Ele cruzou os braços sobre o peito e falou em tom casual: Uzumaki Senshi, você tem certeza de que quer me tornar seu inimigo? Na verdade, não, respondeu Senshi com um sorriso. Madara zombou: se você não ousa se opor a mim, por que está aqui? Ainda sorrindo, Senshi disse: não me entenda mal. Eu quis dizer que você não tem o direito de ser meu inimigo. Isso vale para qualquer um que tente interferir com meus mercenários e minhas missões. Todos eles são lixo. Você e Óbito incluídos. Ha 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 ha. Madara jogou a cabeça para trás numa gargalhada descontrolada e disse friamente: ah, então você quer dançar afinal, Uzumaki Senshi? Você claramente não entende o verdadeiro poder do clã Uchiha. Enquanto Madara enfrentava Senshi, Óbito o advertiu: não subestime. Ele é extremamente forte. Ao falar, Óbito ativou Susanoo. O imponente gigante azul esverdeado tomou forma, aproximando-se rapidamente de sua forma quase completa. Madara lançou um olhar para Óbito. Você está sendo muito cauteloso. Contra um oponente como este não há necessidade de tanto esforço. Vou mostrar a ele qual é o verdadeiro poder do clã Uchiha. Ele avançou em direção a Senshi numa clássica corrida ninja. A boca de Óbito quase se abriu em espanto. Claramente, todas as informações que ele tinha sobre Senshi entraram por um ouvido de Madara e saíram pelo outro. Atacar sem dar tudo de si desde o início foi um erro. Madara avançou rapidamente e o corpo de Senshi começou a crepitar com faíscas douradas. Ele ativou a força da velocidade relâmpago, permitindo-lhe mover-se ainda mais rápido. O quê? Os olhos de Madara se arregalaram. Num instante Senshi estava ali, no seguinte, havia desaparecido. Um arrepio de perigo percorreu a espinha de Madara. Senshi era ainda mais rápido do que ele imaginara. Toda aquela experiência da Era dos Reinos Combatentes lhe dizia que se seu oponente superasse sua capacidade de perceber velocidade,
Isso significava um problema sério. Enquanto os alarmes soavam na cabeça de Madara, Senshi desferiu um soco poderoso, a explosão de estilo pesado, direto nele. Naquele instante, Madara cruzou os braços para bloquear e lançou um movimento de cintilação corporal para trás. Bum! Ele ainda foi atingido pelo golpe e arremessado para longe. Mas honestamente sua reação foi incrível. Ele amorteceu parte do impacto de Senshi com seu bloqueio de braços cruzados e usou a cintilação corporal para reduzir a força da explosão de estilo pesado. Mesmo assim, ele se chocou violentamente contra a parede rochosa, estilhaçando um enorme pedaço de pedra. Ele saiu correndo dos escombros, pegando imediatamente o Gunbai Uchiha que estava guardado em um canto. Madara não era especialista em taijutsu ou artes corporais ninja, então a falta de uma arma o colocava em grande desvantagem contra alguém como Senshi. Empunhando o leque, Madara lançou-se novamente contra Senshi. Ao se aproximar, disse, sua força não é ruim. Deixe-me ver o quão poderoso você realmente é. Se Senshi tivesse usado todo o seu poder, ele poderia simplesmente matar Madara, mas não havia necessidade disso. Tecnicamente, para reviver Kaguya, bastava sacrificar um dos dois, Madara ou Obito. Mas como Zetsu Negro havia previsto, era melhor manter ambos vivos para evitar complicações inesperadas. Então, até que o pedido de Zetsu Negro fosse totalmente atendido, Senshi não planejava matar nenhum dos dois se pudesse evitar. Mesmo assim, eles mereciam um pouco de punição. Pu, 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 pu. Raios fascaram ao redor do corpo de Senshi enquanto a armadura de liberação de relâmpago o envolvia completamente. Dado seu poder base absurdamente alto, mesmo que Madara e Obito usassem toda a sua força, teriam dificuldade em penetrar essa defesa. Agora envolto em relâmpagos, Senshi avançou como um raio. Desta vez, ele não usou o ataque de estilo pesado, mas sim um ataque de 4 dedos. Um único dedo poderia matar Madara instantaneamente se ele não tomasse cuidado. Num instante, Senshi chegou a queima-roupa. Madara ergueu o Gunbai para bloquear. Retorno do Uchiha. Bum! O Nukite de 4 dedos da arte corporal relâmpago de Senshi atingiu o leque de guerra. Ele não o destruiu, mas a força bruta ainda lançou Madara para trás mais uma vez. Colidir. Madara voou como uma bala de canhão contra a parede rochosa da caverna subterrânea. Desta vez, sua confiança sofreu um grande golpe. Da primeira vez que foi atingido, ele poderia ser culpado por subestimar Senshi. Mas desta vez, ele se defendeu corretamente e mesmo assim o resultado foi o mesmo. Ele ainda foi arremessado contra a parede. Como isso é possível? Como aquele pirralho ruivo pode ser tão forte? Pensou Madara, atônito. Naquele momento, ele percebeu que os avisos de Obito eram totalmente válidos. Agora que sabia que Senshi era muito mais formidável do que imaginava, Madara correu imediatamente em direção à saída do espaço subterrâneo, gritando enquanto fugia. Está muito apertado aqui embaixo, não consigo lutar com toda a minha força. Vamos resolver isso lá fora. É claro que não era realmente muito apertado para lutar ali dentro, Madara simplesmente não queria demolir seu próprio esconderijo. Assim que saiu, Obito usou o Kamui e se teletransportou para a floresta ao redor. Senshi, da mesma forma, ativou o poder de teletransporte de seu karma e apareceu ao ar livre. De longe, Senshi avistou 2 gigantescos Susanoo imponentes à sua frente. Quando Madara percebeu que Senshi os havia seguido, pareceu satisfeito. Com uma voz gélida, ele disse a Obito, você tinha razão. Esse cara é definitivamente o nosso maior obstáculo para concretizar nosso plano. Desta vez, vamos com tudo e matá-lo de vez. Caso contrário, só teremos mais problemas mais adiante. Obito assentiu com a cabeça. Entendido. Ele se sentia assim desde antes mesmo de trazer Madara de volta. Ele também queria eliminar Senshi, já havia tentado uma vez, falhado e quase morrido na tentativa. Ao ver Madara e Obito trajando Susanoo, Senshi teve uma ideia travessa. Em vez de usar seu Susanoo relâmpago para enfrentá-los em um duelo ao estilo Gundam, ele usou uma técnica que Madara conhecia muito bem. Senshi bateu palmas e cantou. Nascimento de um mundo de árvores. Logo após ele falar, toda a floresta ao redor deles ganhou vida, transformando-se em um mar de árvores que se expandia descontroladamente. Enquanto elas cresciam descontroladamente, os olhos de Madara brilharam de surpresa. O estilo madeira desse pirralho é ainda mais forte que o do Hashirama? Inacreditável! Ele nem tinha terminado de pensar nisso quando Senshi lançou outro jutsu. Batendo palmas novamente, ele gritou. Verdadeiramente várias milhares de mãos. Bum! Estrondo. Yamato podia gritar verdadeiras várias milhares de mãos, repetidamente, mas raramente conseguia dizer sequer verdadeiras várias centenas de mãos. Senshi, porém, estava conjurando a coisa real. Com o chão tremendo violentamente, uma colossal estátua de Buda de madeira ergueu-se em direção ao céu. Obito nunca havia chegado tão longe em batalhas anteriores contra Senshi, ele sempre perdia antes desse estágio, então estava vendo essa técnica pela primeira vez. Madara, por outro lado, era provavelmente o ninja mais experiente em lutar contra as verdadeiras 1000 mãos. Mesmo assim, o que ele testemunhou agora estava em outro nível. Para Madara, o estilo madeira de Senshi parecia superar o de Hashirama em todos os aspectos, o que era aterrador. Apesar do susto, Madara não diminuiu o passo. Ele ordenou que seu Susanoo investisse contra o gigante de madeira, espada em punho. Diferentemente do Susanoo quase completo de Obito, o de Madara atingiu seu estágio final enquanto ele avançava, sinalizando sua intenção de usar todo o seu poder. Obito fez o mesmo. Ele sabia melhor do que Madara o quão forte Senshi realmente era. Enquanto Madara atacava, Obito também coordenou, lançando um ataque duplo contra Senshi. Diante de 2 gigantes Susanoo, Senshi parecia completamente imperturbável. Ele bateu palmas novamente. Liberação de madeira, técnica do dragão de madeira. A imensa floresta se expandiu mais uma vez e então um colossal dragão de madeira irrompeu do subsolo, investindo diretamente contra o Susanoo de Obito. Seu corpo era enorme, seu ímpeto irresistível.
Contra qualquer outro inimigo, Obito poderia subjugá-lo com seu Susanoo ou Gundam, mas contra Senshi, essa vantagem desaparecia. Ele não teve escolha a não ser se entrincheirar e defender, mal conseguindo conter o ataque do dragão. Contudo, o chakra de Senshi era como um oceano infinito. Enquanto Susanoo de Obito lutava contra o primeiro dragão de madeira, Senshi invocou mais 3 ou 4. Num instante, Obito estava cercado por 5 dragões de madeira simultaneamente. Madara viu e soltou um resmungo frio. Confiando em números Então que tal isso? Ele terminou de falar e usou a divisão do Susanoo criando 25 clones azuis do Susanoo por toda a floresta. Se fossem os 5 Kage, já estariam de joelhos, a pobre Tsunade estaria a meio segundo de sua partida quase mortal de Tsunade a 50%. Mas desta vez o adversário era Senshi, então a história foi diferente. Um mero gênio, tentando provocar o deus do trabalho duro? Ridículo. Bata palmas. Liberação de madeira, técnica do golem de madeira. Senshi bateu palmas novamente. Madara não era estranho ao golem de madeira, mas o que Senshi invocou fez com que parecesse algo completamente novo. Em vez de produzir apenas um golem, ele invocou 25 deles para guerrear contra a legião de Susanoo ou de Madara. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.